Pedro, Salomão. Eu começo dizendo que, pra mim, a felicidade é majoritariamente ordinária. A gente compra tudo pronto hoje, inclusive a felicidade. A felicidade pode estar numa indumentária, pode estar num cargo, pode estar no número de seguidores que você tem. O samba, ele é a representação, pra mim sempre foi, a representação mais próxima do que é a felicidade. Porque o samba tem essa capacidade de retratar as mazelas com leveza. Meu pai morreu no dia do aniversário da minha mãe. Acordou, deu bom dia pra ela e morreu. Ele morreu e a gente celebrou. A gente nunca poderia transformar aquele direito dela à vida, né, algum trauma. Que é o maior inibidor da nossa melhoria, assim, é a vaidade. A gente tá falando dessa vaidade que faz com que você se coloque à frente do outro. A liderança, bem como a virtude, ou a virtude, bem como a liderança, eu acho que elas são mais elegantes quando elas são silenciosas. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Neo Sapiens, o podcast que desafia, transforma e inspira. Eu que vos falo, sou Sidney Costa, um dos hosts desse canal, e divido essa sala com meu brother, meu amigo, meu irmão, feliz por estar com você aqui, Tolentino, brother. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Opa, fala, galera. Cara, eu nem te falei nada, mas queria, antes da gente começar, fazer um agradecimento especial para você, porque, putz, cara, eu nunca imaginei, cara, que os encontros são tão poderosos, velho. Porque desde que a gente começou esse projeto, eu me transformei, cara, e não é possível, cara. Então, assim, você tem uma capacidade de realização incrível. Eu quero muito te agradecer aqui para todo mundo vendo por essa oportunidade da gente estar fazendo essa parada aqui, cara. Obrigado mesmo. Pô, a gente vai falando da utopia da felicidade, já vai começar a me fazer chorar, cara. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Porque, putz, a gente é tão limitado pelas crenças e, pô, a gente tá aberto a essas conversas. Tem sido incrível, assim. E ele é muito doido, porque você fala uma parada, tipo, está no campo das ideias, quando você vê o cara já tá fazendo. Então, obrigado aí. E também comentar do seu moletom, elegância e tal. Hoje, Dona Aline, né? Não é possível, cara. A gente precisa... é tudo por causa de um cara que tá aqui com a gente hoje. Então, marcas aí, ó. Vamos achar... A gente precisa aqui... Tem um embaixador nato aqui que vocês estão perdendo. Eu vou só na tabela. Tiozão, tá? Para. Tu tá elegante, como sempre. E antes da gente começar o episódio, cara, se inscreve aí, galera. Se inscreve aí no canal. Compartilha esse conteúdo aí pra gente ajudar e alcançar cada vez mais pessoas. Então, segue o bairro. Agradecendo a Digital Vision pelo ambiente, pela maravilha aqui de recepção, por tudo que tem feito com a gente aqui, tá? Vai ter mais surpresas aí pelo caminho aí que a gente vai falar com vocês mais pra frente. E como a gente já antecipou, eu chorando, tô falando com vocês, e nosso tema de hoje é Utopia da Felicidade. E, cara, depois que eu comecei a olhar e a investigar o nosso convidado ali, né? Investigar no bom sentido, né? A gente fuxica, que a gente fala aqui, né? Na fofoca. E, cara, tudo a ver, ou não a ver, né? O que a gente fala de utopia, que abre, né? Da felicidade, com um cara super feliz, cara. Pedrinho, se eu puder chamar, Pedrinho Salomão, Pedro Salomão, já um carinho, a gente começou diferente hoje aqui o podcast, trocando uma ideia efetivamente, porque o papo já estava rolando aqui, né, cara? E te agradecer, né, Marcelo, pela vinda aqui, pela presteza. A gente conversou contigo no primeiro momento, não, tô sim e tal, hoje tem viagem, mas eu tô aí. E, cara, obrigado por estar aqui presente aqui com a gente, cara. Pedro, muito obrigado, cara. Que isso, meninos, eu que agradeço, assim, a gente tá falando de felicidade e a gente já tá experimentando. Pelo menos que seja um frame, um recorte de felicidade, né? Porque os encontros, como a gente estava falando aqui antes, né? E vocês acabaram de falar, esses encontros são geradores de prazer, assim mesmo, né? A gente sentar num lugar lindo, como vocês falaram, sendo acolhido nos afetos, pra gente poder conversar, trocar ideia, beijos, abraços, né? Encontrar sua filha de princesa aqui, né, Olivia, na chegada, deixei a minha dormindo lá, dei um beijinho. São esses elementos ordinários que colocam a gente mais próximos da felicidade possível. E quando você falou da ambivalência do tema, né, utopia da felicidade, e talvez falado por alguém que parece feliz, né, eu começo dizendo que, para mim, a felicidade é majoritariamente ordinária. A felicidade, ela tá, ou ela precisa estar, naquilo que se apresenta
como sendo da ordem do dia. Porque tudo que não é da ordem do dia, tudo que vai ser alcançado, ou que pode nem ser alcançado, né? Num depósito, você está depositando aquilo para que aconteça lá na frente. Quando chegar, como você falou, né? Você acabou de falar sobre isso aqui no nosso começo de papo, antes da gente estar aqui nas câmeras. Se você deposita aquilo lá na frente, quando chega, você vai precisar acionar um outro gatilho para que aquilo de novo faça sentido. Agora, se você todos os dias precisa acordar cedo e você tem como rito passar o café, você pode passar o café com muito prazer, né? Se você tem que arrumar o seu quarto, a sua cama, e aquilo é doloroso, é ruim, né? Talvez se você fizer isso escutando uma boa música, passe a ser alguma coisa legal. Eu acho que a felicidade é ordinária. E ressignificando tudo, né? Ressignifica, e às vezes significa, porque tem coisas que nem foram significadas ainda, né? No mundo pós-moderno, a gente está lidando com tantas coisas novas, tantas diretrizes, arquétipos novos, né? Que a gente nem significou ainda. A própria ideia da pré-ocupação, ela não pode acontecer. Você não pode se preocupar se você não está ocupado. Tem tanta coisa para a gente fazer no aqui e no agora. Talvez por isso que a ideia da utopia, ou caracterizar a felicidade como uma utopia, esteja aí. É porque o intangível, aquilo que parece um sonho bonito que não vai acontecer, que é a ideia da utopia, filosófica ou literal, se apropria ou se empresta para a felicidade nesse lugar. Se a felicidade ela vier oriunda de uma pré-ocupação e você ainda não se ocupou por nada, de que adianta você depositar a felicidade no momento em que você vai ganhar muito dinheiro ou que você vai ter um sucesso profissional, se você não está preocupado com o humano que você é hoje? Se nessas poucas horas do dia corrido, né? Para quem acorda cedo, é como a gente, talvez o dia já tenha corrido mais. Quantas pessoas eu já encontrei pelo caminho? Eu fui deixar meu filho na escola de bicicleta, quantas pessoas passaram por mim que eu podia ter dado um sorriso que eu não dei, ou que eu dei um sorriso e melhorei o dia, né? Ou porque eu parei e gerei uma gentileza. Esses elementos podem te conduzir para uma experiência de felicidade. Agora, a ideia de utopia vem quando você está a todo momento depositando essa possibilidade de experimentar essa essência ou essa natureza de felicidade no que ainda está por vir. É perigoso. Eu vou começar pelo rito nosso, mas eu queria deixar 2 pontos aqui. Sadhguru diz que o ser humano nasceu para ser grande. Ele tem dentro de si a percepção dessa grandeza necessária, de alcançar grandes eventos. E talvez esse depósito em algo maior no futuro seja o que rumina a gente e que às vezes nos conduz a sempre estar olhando no futuro, numa condição até mesmo egóica, né, Marcelo? De sustentação de uma identidade ou de efetivamente de se colocar numa posição e num lugar de vencedor para a sociedade. E talvez isso seja os grandes questionamentos e as grandes buscas por algo maior em detrimento de algo simples, mas efetivamente extraordinário e milagroso, como efetivamente passar o café da manhã. Porque a gente coloca esse ato dentro de uma caixinha e vira algo comum, diário, mas se você perguntar para uma pessoa que esteja numa condição de paralisia, o que é passar um café da manhã para a família dele, ele vai dizer que é um milagre da vida, né? Eu vou seguir aqui no rito nosso, eu vou fazer uma apresentação sua, porque eu acho extremamente necessário, porque... Pra galera sentir o calibre, né, velho? A galera já conhece, pra né? Saber que mas, assim, pra falar assim, é mais profundo a parada, entendeu? Pedro Salomão, um dos maiores palestrantes da atualidade, com mais de 1.200 apresentações pelo país. Pedro Salomão é fundador da Rádio Ibiza e autor dos livros Empreendendo Felicidade, Lidereis, é isso? Assim que fala, e Valor Presente. Finalista do Prêmio Jabuti e pensador, brother. Ele é carioca, e quero falar muito sobre isso, formado em administração e pós-graduado em sociologia política e cultural na PUC. Antes de fundar sua empresa, atuou como consultor de cultura organizacional, empreendendo felicidade. Neste livro, vamos falar sobre o livro Empreendendo Felicidade. Neste livro, Pedro Salomão desmistifica Steve Jobs, ensina a importância do
personograma, a empresa se adaptando às qualidades dos colaboradores, fala sobre fé e mostra que é mais do que possível conciliar a felicidade e o sucesso empresarial. E o sucesso é necessário. Lidereis, já o outro livro, o exercício da liderança para conectar gerações, de 2018. O que os jovens das gerações Y e Z representam para o futuro e o sucesso das empresas. Com base nas experiências que adquiriu comandando sua empresa, cercado por jovens, o autor desfaz o mito de que as novas gerações são alienadas, desfocadas e desinteressadas. Pedro aposta na confiança e na humanização das relações profissionais para capacitar um líder. Valor presente. A estranha capacidade de vivermos um dia de cada vez, 2020. O que temos feito com o hoje, com o agora, com o presente. Vivemos apressados ou somos velozes? Um ensaio sobre esse bem maior, o tempo, com o prefácio de Leandro Carnal. Esse livro é um best-seller. Brother, nada mais para falar, acabou o podcast, vamos embora. Cara, Pedrinho, vou tomar a liberdade de chamar assim, eu vou te jogar na mão de um dos caras que tem as perguntas mais cabulosas dos podcasts existentes no Brasil, tá? Tolentino. Dou a você o condão da primeira pergunta. Obrigado. Irmão. Cara, olha, eu vou te confessar uma coisa que acho que ninguém ouviu de mim, velho. Nunca. Ele vai até estranhar. Que foi o seguinte, eu tô lendo as suas paradas, te acompanhando. Aí, tava lendo o seu livro, daqui a pouco eu fechei por uma distração e tal. Quando eu voltei, eu me senti triste, cara. Eu falei, pô, que parada é essa? Cara, fiquei com inveja de você, cara. Quê? Com inveja, velho. Porque o Tu Karnal... não é disso, cara. Pois é. Nunca foi. O Karnal fala que quando você deseja algo que a pessoa tem, é cobiça, né? Ele fala Mas assim, quando você tem um afeto negativo misturado, aí é inveja. Porque, cara, e é engraçado isso, porque é tão difícil, assim... Mas como que surge isso? Pois é. Primeiro, eu acho que é esse lance de você ir perdendo coisas no caminho, né? E que aí você encontra alguém que tem e aí vem esse afeto. Eu queria fazer uma leitura aqui para fazer essa primeira pergunta que acho que vai ajudar a gente lá vem coisa. nesse sentido. Preparem, brother. É do Evangelho de Tomé. O reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha. Enquanto ela estava caminhando pela estrada, ainda distante de casa, a alça do cântaro se partiu e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente, né? Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. E, cara, nesse processo de inveja, nesse sentido, e por que é engraçado isso? Porque quando você tem alguém que está distante, sei lá, alguém que você admira, mas está longe, você não fica com inveja dessa pessoa, né? Mas quando você tem alguém que está próximo e teve algumas coisas ali que combinaram com você, você é um cara jovem, a sua família quebrou uma empresa, você comenta isso no livro, e você tentou recuperar e tal, com seu pai não conseguiu, mas depois você transformou isso em força, construiu um negócio que já faturou 1 milhão no primeiro ano, é um cara jovem, é um cara de um carisma. Pô, o cara começou o podcast falando que meninos, depois falou da minha filha, eu tenho vontade de abraçar esse cara e, pô, de estar perto dele, e aí vem esse afeto, né, cara, negativo, que é... Putz, por que ele tem e eu não tenho? O cara fica rindo, eu não sei nem rir. Eu fico olhando pra câmera, quando eu tô dando risada, eu acho até estranho. Falo, nossa, fico esquisito rindo. E o cara faz isso numa magia. Genial, irmão. Né? E aí que vem esse afeto. Cara, essa farinha tá aí no teu cântaro mesmo? Ou caiu e você tá fingindo? Conta isso pra gente. Marcelo, obrigado, cara. Eu acho que uma das coisas mais bonitas, né, do ser humano hoje sempre, atemporalmente, mas hoje, né, nesses tempos esquisitos, é a admiração, né? Eu colocaria uma admiração talvez recente, né, no lugar dessa inveja aí, porque e admirar e reconhecer no outro muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou pelo menos deveria ser na maioria das vezes, reconhecer em alguém uma qualidade que você não tem. Isso é que é uma admiração profunda, porque você fala, pô, eu não poderia, né, fazer isso, mas eu tenho outras coisas para dar, e conhecendo essa pessoa, talvez a gente forme um time.
não deixa de ser o que a gente está fazendo no pensamento, né? Com ideias que se encontram, mas cada um partindo do que tem para dar. Então, eu que tenho que agradecer vocês pelo carinho do convite desde o começo, né? É muito bom para quem trabalha com pensamento público ter um espaço em que o pensamento pode, de fato, escoar, né? Virar alguma coisa pública. Eu já fui acolhido com tanto carinho aqui, que eu acho que a gente tá no lugar certo para falar sobre, inclusive, essa farinha, se ela caiu ou não, né? E poder abrir o coração. São Tomé inspira a gente, né, nesse mundo líquido do Bauman, né, em que a gente precisa ver para crer, né, em que a gente tem no campo da filosofia uma brincadeira que diz que o Bauman, depois que faleceu, vai cair em desuso porque o mundo não está mais líquido, é gasoso, né? A metáfora que ele usou para dizer que as coisas perderam a forma, para quem não conhece a obra de Zygmunt Bauman, de que tudo se perdeu do seu sólido, né, do seu palpável, virou líquido, né, essa coisa maleável. Para muitos nem líquido mais agora é gasoso, a gente não sabe nem mais aonde tá, mas a gente não sabe, né, como pegar e aonde botar. E ele escreve sobre o medo líquido, que a gente falou, sobre o amor líquido, né, sobre, enfim, as relações líquidas, como é que elas estão. Nessa liquidez, nesse mundo líquido, acho que esse elixir de felicidade, né, que São Tomé de alguma forma traz para a gente a necessidade de ver, né, de tocar. Eu acho que todo mundo ainda tem um pote com essa farinha. Muitas vezes a maior parte caiu, e no meio dessa trajetória nossa, desse caminho acelerado que a gente está vivendo, a gente nem para olhar. Que bom que você parou para olhar, né? Que talvez tenha caído, mas a gente nem para olhar. O que eu quero dizer com isso? A gente está com tantos pensamentos periféricos, a gente tem tanta bugiganga ideológica dentro das nossas cabeças, a gente compra tantas ideias de 1,99, né, no mundo tecnológico virtual dos WhatsApps e também dos podcasts, que a gente sequer para pensar nessa essência. Que farinha é essa que alimentaria ou que serviria para o fubá ou para fazer um alimento para, né, para aí sim alimentar aqueles que a gente gosta? A gente perdeu esses ingredientes, a gente compra tudo pronto hoje, inclusive a felicidade. A felicidade pode estar numa indumentária, pode estar num cargo, pode estar no número de seguidores que você tem, pode estar num carro, pode estar numa propriedade. Para muita gente, pode estar, que eu digo, as pessoas podem estar buscando nesse lugar sem esquecer de olhar, ou esquecendo de olhar o que está dentro. Essa, para mim, talvez seja o maior desafio dos tempos pós-modernos. O que eu não quero dizer, e aí vale fazer aqui um bom parêntese, né? O que eu não quero dizer que o mundo pós-moderno que se abre para a gente nos últimos 40 anos não traga para a gente o que a gente sempre buscou, que é conveniência. Quando a gente era caçador-coletor, lá atrás, né, a gente vivia caçando, colhendo, indo de um lugar para o outro, né, procurando animais para comer, frutas para tirar do pé. O nosso desejo intrínseco, talvez subconsciente, majoritariamente subconsciente naquela época, era a melhora de vida. A vida era sofria-se, né? E se a gente já tinha os sentimentos que a gente tem biologicamente, o que cresce, né, no campo da antropologia, que a gente era como a gente é hoje, a gente já reclamava. A gente já juntava lá no bando e falava, putz, mas a vida tá ruim. Aí a gente começou a ficar nos lugares, na agricultura, você começa a plantar, trocar com o outro, melhora um pouco. E você vai melhorando, né? Você vai melhorando com essas trocas, esses mercados que se retroalimentam. Depois você vai construindo as nações, os bandos vão aumentando. E a Revolução Industrial vem para melhorar de forma, tirar você do campo, da dor, para um pouco mais de conforto, a máquina fazendo um trabalho mais pesado. Essa quarta revolução tecnológica experimentada pela gente traz a conveniência. A gente está no ar-condicionado, né? A água está numa caneca bonita, a gente se falou pelo telefone sem ter trocado uma mensagem de voz, né? E a gente está aqui junto, a gente pôde se conhecer melhor. Eu paguei uma conta no banco quando eu estava chegando, que eu tinha que pagar com o meu telefone, eu vi o tempo que eu ia demorar para chegar aqui, pude me programar melhor. Escutei aqui também um podcast, como eu estava falando, né, do Linhas Cruzadas hoje pela manhã, do Pondé, com fone de ouvido Bluetooth, não precisa de um fio. A geladeira, as comidas, se a gente não tiver tempo, a gente pode pegar alguma coisa pronta, ou seja, a conveniência está aí. É maravilhoso experimentar essa conveniência, né? Você não quer mais viver com ar-condicionado? Você quer abrir mão do conforto, né, que a gente tem hoje de fazer uma compra num aplicativo que tem tudo? É claro que você não quer abrir mão disso. Ou seja, a gente construiu muita coisa boa. O único senão é que a gente não pode se abastecer disso tudo
e aí vou usar um clichê, sem abastecer a nossa alma. Pegando aqui um corte da pandemia, só porque isso me veio à cabeça agora, a gente não pode ter ritos exteriores se a gente não cuida da ritualística interior que construiria seres humanos melhores. Um rito exterior de tempos pandêmicos foi lavar a mão com álcool gel. Prevenia-se do vírus? Sim. Era uma forma de cuidar do outro? Sim. Mas o que adianta você ter mãos higienizadas se você ainda tem mentes poluídas? De nada adianta você colocar uma máscara que te protege do contágio ou que protege o outro de um possível contágio que você possa oferecer, se você continua depois de agora, né, sem máscaras, achar que você ainda está mascarado, você não dá um sorriso, você não entrega um olhar diferente para o outro. Você falou do Karnal, o Karnal falou sobre máscaras na pandemia, muito bonita, deve-se resgatar onde está isso, mas ele fala das máscaras de pano e das máscaras que a gente utiliza para se defender. Então, eu acho que essa farinha, e ainda acho que essa farinha não voou. Eu não acho que o vento passou e levou essa farinha. Dá para você voltar no caminho e falar, peraí, caiu um pote grande aqui, um pedaço grande, deixa eu pegar isso aqui de novo. A construção da própria felicidade, ou pelo menos, me perguntaram num podcast sobre o que era felicidade para mim, o que eu poderia dizer sobre a felicidade, e naquele momento eu respondi, se eu podia dar uma definição de felicidade, eu falei que felicidade é sua. O que eu quis dizer com isso? A gente vive em tempos individuais, então não dá pra gente falar sobre o que é felicidade aqui. O que é felicidade para vocês dois, talvez não seja para mim, aliás, o que é felicidade para os dois provavelmente não vai se combinar como definição. Essa é a beleza dos tempos atuais. A gente escolhe o que a gente quer, a gente tem autonomia, a gente consegue ter uma cartela, um menu muito variado, mas a gente precisa exercer essa autonomia, esse protagonismo. E eu acho que a gente tem se escondido, ou pelo menos se esquivado desse protagonismo, e talvez por isso a gente tenha colocado em tantos elementos exteriores essa construção de felicidade. Genial, né? Eu falo que... Eu tô até falando com você, eu acho que você tem mais coisa para falar isso, só um adendo aqui. Para mim, ele tem a malemolência da palavra. Como bom carioca, se eu olhar para aquela blusa ali, tem uma história ali, né? Um carioca ali. E se eu for olhar lá para trás, ali, for olhando a vida dele, eu vou ver que é um cara de família, é um cara que não bebe, é um cara que tem muitos amigos, que curte um esporte, que está com o filho e com a filha, que vai pro samba, dá um beijo no Aragão, que faz uma tatuagem para Rita de Cássia, que vai lá 3 vezes como devoto. É um cara que, efetivamente, para ser feliz, entende que os seus valores, os seus ritos e as suas questões internas devem estar muito bem alinhadas, né? E isso, talvez, assim, eu começo a entender você no sentido de... Eu entendo que você colocou como uma inveja, mas entendo mais dele como a admiração, né? Porque é difícil a gente encontrar pessoas com graus elevados de consciência nesse sentido, né? E que vai para a batalha, que acorda cedo, que dá o seu recado, que se comunica com as massas, mas que ali rega suas plantas, que cuida do seu jardim, né? Eu queria... São tantas coisas que você falou ali. Você quer dar uma complementada? Eu tenho muita pergunta aqui de tudo que ele falou ali, brother. Não, complementa aí. Não, vocês dois estão sendo gentis, porque é inveja mesmo. Fela da mãe. Porque depois eu fiquei pensando... É o sincericida, tá? Ele é sincericida. Ele é disso. Eu tava pensando nisso, muito porque, bom. Cara, você já tem um vídeo na internet, não sei se vocês já viram, que a Lady Gaga tá subindo uma escada, assim, acho que ela tava num show, e aí tem uma mulher, tipo uma beata, assim, tal, e começa a xingar ela, tal. Ela para e dá um beijo na boca da mulher. Aí mas o que eu tô querendo dizer com isso? Né? Cara, porque quando às vezes fica meio que admiração, não sei o quê. Admiração. É assim, é que a gente às vezes fica condenando o afeto. Cara, foi inveja e ponto. Mas a questão é o que você faz com isso. Porque o afeto, ele te transpassa, né? E pode virar uma admiração e tudo. E eu fico pensando nisso, cara. Porra, como é que a mulher odeia
a Lady Gaga e vai na parada dela pra ficar gritando contra ela. Ela ama, cara. Ela ama e não percebe. Então, eu até coloquei aqui, ó. Você já percebeu como que a gente quer estar próximo daqueles que a gente tem inveja? Você tem e a inveja nessa transformação. Porque, cara, você escuta o Pondé, o Karnal, esses caras que você admira, você fica, porra, velho, né? Que muito louco. E eu aqui, um Réis Mortais, no meu caso, te admirando, mas o afeto perpassa a gente e eu acho que a parada é você ressignificar. E por que eu tô comentando isso? Porque, cara, justamente, eu, quando era garoto, quebrei uma empresa. Cara, isso me afetou sobremaneira, assim, anos. Um trauma que te paralisou. Esse cara me paralisou. Esse cara me ajudou muito. E de moleque, eu tô falando de anos. E aí, esse é o ponto que eu queria pegar. Caraca, a minha farinha caiu ali. Caiu ali um pedaço gigante, caiu uma quantidade gigante e eu não tive como resgatar. E aí, essa brincadeira que eu fiz da inveja é nisso. Porra, o cara veio quebrou, aí perde o pai, não sei o que. Como é que o cara tem força? E é isso que eu queria que você comentasse. Cara, da onde você preservou isso? Porque é nesses encontros de você quebrou uma empresa e você virou um fracassado, para todo mundo ali você virou um fracassado. Você tinha um relacionamento e aí a pessoa te deixou e você virou um abandonado. E nesses encontros a gente vai perdendo a vitalidade, a nossa farinha vai caindo. E aí quando a gente encontra um cara como você que fica rindo, eu acho que tem galera que fica até com raiva. Porra, que esse cara fica rindo toda hora. É isso, cara. Como é que você conseguiu preservar isso, entendeu? Em meio de tanta... Como é que você conseguiu conservar isso e eu não consegui conservar isso, entendeu? E você é meu espelho nesse sentido e vou ressignificar para a inveja sair de mim. Mas como, cara? Como é que você conseguiu? Bom, Marcelão, que legal. Eu vou pegar um gancho do que o Sidney falou com relação a alguns elementos que ele colocou como característica minhas. O Flávio Gikovati foi um grande pensador, médico, um grande pensador que escreveu livros maravilhosos sobre felicidade e amor na década de 70, 80. Acho que foi o primeiro pensador brasileiro a se apropriar dessa ideia desse amor comunitário, assim, né? E como o psiquiatra traz elementos importantes. Uma contribuição que ele dá, que para mim é um legado, e que talvez seja um ótimo remédio para os tempos atuais, ele diz que a gente erra ou errou quando a gente tentou separar os seres humanos em biológicos, então gente que justificava tudo pela teoria da evolução, por exemplo, né? Ou pela genética, ou para você é assim porque você nasceu assim, ou porque você está no ambiente, né? Enfim. Outros que se abraçam à ideia do psicológico, tudo é psique, né? Freud trouxe essa, né? Nem Freud explica muita coisa, né? Então ele trouxe essa paixão quase que cega pelo inconsciente, né? Pelo que a gente estava falando um pouco aqui. E outros que acreditam no social, que esse mundo desse jeito, né? Transforma os indivíduos, e a gente vai de Locke a Rousseau, né? Enfim, a gente vai pensar em toda essa questão contratualista e tal. O indivíduo é bom, o indivíduo Hobbes também, né? Que entra nessa, nasce bom, enfim. E aí a gente tem todo esse... E o que o Flávio fala é que o grande erro é a gente desassociar essas três coisas. Somos todos biopsicossociais. Em alguma instância, mais para um lado, mais para o outro, mas essas coisas todas nos abastecem. Eu disse isso para justificar um pouco do meu comportamento em cima dessas três vertentes, né? Vou me apropriar do Flávio aqui, né? do incrível Dr. Flávio Gikovati. Eu nasci num berço, numa família onde o afeto transborda, talvez pela ascendência sírio-libanesa de pai e mãe, que tem muito essa coisa de participação de todos juntos, muito beijo, muito abraço. Minha irmã deu uma definição lindíssima sobre o amor. Minha irmã é o gênio da família, o oráculo da família, trabalha com a mente humana, é uma das maiores psiquiatras, se não a maior psiquiatra infantil do país, e uma das maiores do mundo, um grande especialista em déficit de atenção e hiperatividade, enfim, um gênio. E a gente fez uma live junto sobre os desafios da pós-modernidade na pandemia, e aí caímos num papo sobre amor, e ela falou um negócio muito bonito, que o amor, a metáfora da rede, né? Uma rede de amor, é super interessante, desde que não seja uma rede de alambrado,
que é aquela que te protege, mas te fere. É dura, é rígida, né? E que talvez também não possa ser uma rede que não esteja adaptada ao peso do problema. E aí ela trouxe a metáfora da rede de trapezista. E ela disse que a nossa família, eu e a outra irmã, que a gente é muito juntos, 3, a gente funcionava como uma rede de trapezista. Deixava você cair, ia até lá embaixo, parecia que você ia bater lá embaixo, mas também te impulsionava para você voltar e pegar de novo o trapézio, enfim, o trampolim, a corda, a argola, para você continuar a fazer o que você tinha para fazer. Então eu nasci nesse berço em que tudo que a gente passou, inclusive, a gente está gravando isso aqui no dia 30, né, de setembro, dia 27 foi aniversário de minha mãe, Cosme e Damião, e também foi o dia que meu pai morreu. Meu pai morreu no dia do aniversário da minha mãe, acordou, deu bom dia para ela e morreu. Essa colcha, essa rede de trapezista, fez com que a gente pudesse sentir a morte dele, mas comemorar esse dia, até hoje, e naquele dia, há 19 anos atrás, ele morreu e a gente celebrou. Porque era aniversário da minha mãe também. Eram 2 significados do mundo e a gente nunca poderia transformar aquele direito dela à vida, né, algum trauma. Então tem uma questão familiar que eu acho que vira uma predisposição a entender essa necessidade de a gente ir caminhando e enfrentando. No campo do social, talvez por isso eu tenha escolhido a sociologia como uma pós-formação, eu acredito muito que as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida da gente, das pessoas que a gente quer estar, das pessoas que a gente quer se abastecer, mesmo que pensem diferente da gente, da aceitação ao outro, na sua individualidade, te faz uma pessoa melhor, sem nenhuma sombra de dúvidas, assim, porque quando você tem amigos que você aceita, né, e que você sabe que não são para todo momento. Eu estava falando esses dias sobre há um tempo que eu não vi um cara, encontrei na rua com meu filho e tal, e eu falei que era uma das pessoas mais chatas que eu tinha conhecido, mas que eu gostava muito, né, de tempos de escola e faculdade e tal. E ele falou, mas como é que dá para teu amigo? Eu falei, dá, você vai ver, você vai ter vários amigos chatos, mas que te amam, que às vezes quando você precisa estão do seu lado. Então acho que tem essa coisa da escolha do social. E aí a mais complexa, que é a psique, assim, eu nunca fui muito fã de parar para tentar entender essas questões. Nas poucas vezes que eu experimentei a terapia, numa delas com a minha esposa, ela me deu da audácia, falou, a gente tem que fazer, tal. Elas trouxeram a metáfora do baú, né, de um baú, mas engraçado, e a terapeuta falou mais ou menos como você. Ela falou, mas é difícil. Onde tá que camada é essa que a gente tem que tirar do baú para chegar na sua tristeza? Eu falei, porra, mas se você não chegou até... eu não cheguei até agora, você vai querer chegar, porra? Me deixa do jeito que eu tô, caceta. Se tem essa camada aí, eu não achei ela ainda, não. A gente tem dessa conversa também. Mas essa camada... E aí ela ria, né? Ela ria e falou, eu falei, cara, que coisa chata vocês querem achar essa camada. Eu não achei até agora, com 40 anos. Você vai querer que eu ache agora? Deixa ela lá, se ela existe. Se existe um trauma, uma tristeza, agora deixa ela lá, porque eu não vou parar para isso. E na vida da gente, a gente tem tanta gente querendo o nosso bem. Você falou da Lady Gaga e da Beata. Que você vai perder tempo com quem não quer bem você? Seria uma covardia, seria uma ingratidão. Se você tem um monte de gente que quer o seu bem, que quer te dar um abraço, um beijo, não perde tempo com quem está te trazendo coisa ruim, não gosta de você, assim. De forma resumida, eu acho que os elementos que me abastecem estão aí. Só fazendo uma digressão aqui, saindo um pouco desse tema, mas indo para uma coisa importante. Todos os itens que servem para te solidificar ou para te fazer uma pessoa um pouco melhor, sejam itens de fé, sejam itens de arte, né? Você falou do samba, sejam itens de um afeto extremo, os filhos. Você não pode achar que isso, que é bom para você, é necessariamente bom para os outros. É bom entender que, de vez em quando, tudo que te faz bem pode ser um mero item de decoração. Não é bom chegar num estúdio lindo como esse? Mas é um item decorativo. Podia não ser, né? E a gente tende a achar que, em vez da nossa fé ser um item decorativo, da nossa relação afetiva ser um item decorativo, do esporte que a gente pratica, do título que a gente carrega, dos livros que a gente escreveu, serem meros itens decorativos, né? A gente traz como verdade absoluta. A gente quer que o outro seja exatamente como a gente imaginou. A gente tem essa extrema mania de avançar o sinal e de atropelar o outro. Aristóteles tem uma mensagem bonita da beleza, da construção, que é a abelha e a flor. A abelha tira da flor o que de melhor ela tem sem danificá-la. Vale como metáfora para a vida da gente. A gente tem mania de danificar o outro.
tira todas as pétalas para fazer a transformação, machuca, assedia, briga, grita, né? Não deixa o que você tem de melhor lá, ou tira o que o outro tem de melhor, sem danificá-lo. Dá para levar uma vida mais leve nesse lugar. Então, é um pouco como eu vejo assim, a construção desse lugar. É óbvio que ter fé em algo mais ajuda, porque te cria uma noção de alteridade. Ter valores que vão passando através dos ritos. Os ritos são extremamente... No mundo em que a ritualística está perdendo sentido, os ritos são muito bons para te marcar, ou para marcar o significado que você tem ou acha que tem no mundo, né? Eu acho importante ter tudo isso, né? E, sobretudo, você entender a sua insignificância. Esse também é um bom começo para que você viva uma vida melhor. Com sorte, a gente vai viver um século, 100 anos. Você vai embora, daqui a pouco ninguém vai ficar tão mais apegado assim à tua existência. Não adianta, faça o que você quiser. Você falou a história da caixa, né? A gente vai para a mesma caixa. Então não dá para você levar a vida tão a sério assim, não. O mais interessante conversando com você é que você não tem nada da nossa filosofia, mas no mesmo sentido tem tudo da nossa filosofia. Você fala de uma identidade, mas destrói essa identidade egóica. Você fala do ser enquanto o self, né? o próprio Pedro, mas fala também da necessidade de entender o outro, de perceber o outro, de tirar o melhor do outro, que é a grande dificuldade para nós que buscam um caminho, e a gente está aqui no Neo Sapiens efetivamente porque a gente começou uma trajetória de um caminho em que a gente queria efetivamente encontrar uma consciência maior, se iluminar, despertar. E aí tem uma grande dificuldade nisso que acontece, porque de repente você vai se alimentando de informações ali e você vai alimentando também não só a sua consciência, mas o seu ser egóico. Sim. Você vai entendendo que você é o despertar, você se tornou o cara, você sabe tudo. E aí isso te afasta do social. É como que se nessa trajetória você estivesse indo em direção à porta de um ashram, de um centro indiano em que você vai ali se portar como um monge. Só que ali você não experiencia a vida. Ali você só se experiencia. E aí você percebe, quando você está lá dentro, que você tem que voltar para o carnaval para viver aquilo lá. Porque é ali que a experiência está e é ali que você vai botar em prática, efetivamente, as suas questões como ser, como um ser egóico com uma determinada identidade e como ele convive com o outro e como ele se diminui no outro, né? Talvez aí esteja a grande antítese e talvez o grande problema de se identificar como feliz, né? Porque as questões que lhe trazem felicidade são são em sua maioria, ou se não todas, interiores, né? Como você percebe, mas elas são altamente afetadas pelo exterior, né? Por aquilo que você dá importância ou por aquilo que você por quem ou por como você convive com determinada situação. Você poderia passar efetivamente por um caminho de se tornar mais feliz, mesmo diante de uma condição em que você, como você falou, que a gente vive hoje num mundo de grandes facilidades, mas também de grandes reclamações, de grandes críticas, de grandes julgamentos. Era para a gente estar muito bem feliz com tudo que a gente tem à mão e, efetivamente, o que a gente faz mais sobre isso é arrumar tempo para reclamar. O que você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Dá para fazer esse caminho, claro. E dá para fazer esse caminho com perguntas que podem parecer elementares. A primeira delas é: as pessoas que te parecem mais felizes são aquelas que possuem mais bens materiais? Não são. Olha que loucura. Isso está na percepção primária, tá? Não estou nem dizendo do aprofundamento de conhecer alguém. Mas andando por uma cidade como o Rio de Janeiro, muito provavelmente as pessoas que vão estar com um sorriso mais largo não são aquelas que estão morando de frente para a praia. Então, daí a gente já pode ter um começo de caminho para desassociar a ideia da felicidade ou da
do compartilhamento de um momento mais feliz, de alguma coisa mais palpável de felicidade, desassociar da conquista material. São mais felizes aqueles que carregam consigo grandes títulos? Também não. Não me parecem mais felizes aqueles que têm uma indumentária, né, que se assemelha, sei lá, a um monarca. Não me parece. Aquele terno bem cortado, né, aquela gravata bem... Não está associada. Né? Muito provavelmente alguém que está na rua fazendo malabares sem ter o que calçar. Os excessos parecem te trazer felicidade. Você está com muita fome, você vai numa churrascaria, come muito, quando acaba aquilo tudo, né? Você está meio... Ou quando você compra um bem material que você juntou muito dinheiro, passou uma semana, aquilo já não... Então, essas perguntas associadas à bonança, né, ao acúmulo, de cara já te mostram que a felicidade não está aí. Então, a gente já pode começar a construir um comecinho de caminho sem pensar objetivamente, né, nesse sucesso profissional, nesse peso da indumentária que você carrega, do título, do diploma, do crachá. Vale também pensar que no mundo do ruído e do barulho, onde todo mundo precisa dizer que é feliz, onde todo mundo precisa pegar o megafone e contar, postar, diagramar, documentar, a gente esquece que tanto a virtude quanto a própria liderança de protagonismo são mais bonitas, mais elegantes, quando são silenciosas. Às vezes você encontra alguém que é um puta de um exemplo, mas, porra, não falou pra ninguém que era exemplo, não precisou ficar conclamando, tava ali fazendo dele bonito, com um sorriso no rosto. Pode ser um médico, né, quando vai te atender, pode ser um catador de lixo, pode ser o Renato Sorriso. Eu sempre gosto de citar o Renato, né, varrendo a rua, e você fala, esse cara tá sambando. Tá... Que loucura é essa, né? Assim, ontem eu fui pegar meu filho no judô e minha filha na ginástica, e eu tava saindo com os dois e vi um cara catando plásticos. Essa é uma cena que me comove. Várias, mas essa é uma específica, porque eu acho que quando o ser humano ele vai catar um lixo para selecionar coisas que ele pode vender ou utilizar, ele deixou de stand-by a dignidade humana, né? Ele pegou tudo que ninguém mais queria, o resto, a sobra, o que já está podre, o que já está sujo, para tentar enxergar valor nisso. E eu acho que a dignidade passa muito por esse lugar. E toda vez que eu vejo, eu ajudo, porque eu acho que é uma forma de trabalho. É alguém que alguém que tem muita coragem de trabalhar, que teria coragem de trabalhar com qualquer coisa. Sempre me vem essa imagem. E eu parei e conversei, e é uma pessoa extremamente grata à vida. Que bom é que o Leonardo, que é o nome dessa pessoa, que estava catando lixo na rua Santa Clara, em Copacabana, que bom que ele deu uma aula sem querer para os meus 2 filhos que estavam comigo ali. Porque eu parei para perguntar, eu falei, pô, irmão, o que você está tentando catar? Ele, não, e plástico e tal. 1 quilo de plástico e a garrafa vazia, não é quase nada, né? Ele falou, vendo por R$4. E tem dia que eu consigo tirar 50, 100 reais, mas eu tinha um trabalho, eu perdi o meu trabalho. Ele estava me contando. Eu tenho uma filha, Tayla, que tem 9 anos, a idade do meu filho, 12 anos, um pouquinho mais velho que meu filho. Eu trabalhava e tal, moro na região dos Lagos. Eu falei, você tem Pix? Ele falou, tenho conta bancária também. Eu só não tenho medo de trabalhar, ele falou. E eu fui, dei uma ajuda e tal. Ele deu uma aula para os meus filhos, porque ele estava feliz, no sentido de gratidão com a vida. Ele falou, não tem motivo para roubar, não tem motivo para fazer besteira. Dá para trabalhar. Né? Talvez o Leonardo estar sentado no meu lugar para responder essa pergunta com muito mais propriedade do que eu. Talvez porque tem experimentado a ausência, entende o valor da bonança. Talvez porque tem experimentado a rua, entende o valor da casa. Quantas pessoas com dinheiro, que é esse acúmulo material, essa convenção de papel, constroem uma casa linda como essa? O dinheiro constrói uma mansão, mas só o amor constrói um lar. Você pode ter uma casa e não ter um lar. Você pode ter um palácio e não ter a sensação de que ali existe uma moradia, um lugar para você morar, né? Para sua existência morar. Então, um cheiro de resposta passa por essa nossa desassociação desses acúmulos ou desses bens materiais. Qual é o grande barato, né, de talvez uma existência mais próxima de uma interseção? É você ter como alcançar esses bens e continuar a valorizar todo o resto.
Esse talvez seja o melhor caminho. Poucas coisas me dão mais prazer do que poder comprar o que os meus filhos querem. Eu estou sendo aqui transparente. Eu adoro viajar, eu adoro sair para comer com os meus filhos. Eu adoro fazer um programa, né, que de repente me coloca numa viagem. Isso é maravilhoso. Agora, eu posso entender que a felicidade não mora ali. Eu posso estar experimentando um frame, um recortezinho ali de um prazer, de uma coisa gostosa, mas eu preciso me preocupar com todo o resto que virá quando aquilo acabar. Eu preciso passar isso para os meus filhos. Eu preciso ter como compromisso ensinar para os meus filhos que a vida ordinária ela vai estar sempre acompanhando eles. Mesmo que eles tenham a sorte, porque também tem um viés de sorte, de serem extraordinários no que se propuserem a fazer. Mas e o ordinário? O que vale mais? Então, meu filho tirar 10 em matemática ou dar o melhor bom dia que ele tem para o porteiro do prédio todos os dias? Talvez o bom dia traga mais benefícios diretos para ele do que o 10 em matemática. Então, dá para conciliar nesse mundo materialista. De novo, eu tô me colocando como um materialista que consome muito. Esses dias me perguntaram sobre brincar, né? Fala-se tanto sobre brincar com as crianças. E aí falaram, como é que é na sua casa? Deve ser tudo reaproveitado, as crianças devem ser lúdicas. Eu falei que nada. Imagina, meu filho tem coleção de camisas de futebol. Eu estou viajando para Tubarão e já falou, papai, qual é o time que joga lá em Tubarão? Vou comprar. Tinha Playmobil, coleção de Playmobil, que é caro para Daniel. Quem já tem Playmobil já comprou, sabe como é que é essa história. Então, eu não preciso condenar o que o mundo me oferece, o comportamento dos outros, para encontrar a minha essência. Você falou da vida monástica, né, e da ideia de se retirar. Essa é uma ideia antiga, bíblica, né, mas que não é só bíblica, mas que a gente precisa sair desse mundo. Que monastério é esse que a gente precisa experimentar? A gente pode experimentar um outro tipo de clausura que não precisa ser a clausura do monastério. Eu fiz uma palestra agora, poucas semanas atrás, para minhas queridas irmãs clarissas do Mosteiro de Santa Clara, aqui no Rio de Janeiro, na Gávea. Foi uma das palestras mais simbólicas, mais afetivas da minha vida, porque eu estava fora da clausura falando com as enclausuradas e a gente falou sobre, puxei essa ideia sobre a metáfora de que clausura a gente precisa fazer, que monastério, que mosteiro, que retiro é esse que a gente precisa fazer. Às vezes a gente precisa da nossa clausura, da nossa célula, do claustro lá para a gente ficar, né, mais conectado com a gente mesmo, mas não precisa ser a mesma experiência monástica de castidade ou de pobreza que elas fazem. Então, dá para a gente construir um caminho olhando para tudo isso que a vida oferece para a gente, uma roupa linda, né, que você tá um conjunto lindo, ou essa blusa aqui bordada à mão, pintada, né, do Estúdio Collab. Me vestir para você. Né, dá para a gente querer comprar isso, né, ter um celular que me oferece um monte de coisa bacana e não esquecer todo o resto. Eu acho que dá. Sinceramente, eu acho que dá. E esse caminho passa, para finalizar aqui essa resposta, e eu acho que esse caminho passa pela percepção de que é justamente nele, no caminho, que se encontra a possibilidade de modificação e principalmente a beleza. A beleza está oculta no trajeto, na caminhada. E por que a gente não consegue perceber isso? Porque o mal dos tempos pós-modernos é a conhecida pressa. A pressa é inimiga da perfeição, mas ela é sobretudo inimiga da humanização. Não dá para ser um ser humano melhor com pressa. Não dá. E a gente se desconecta das nossas questões mais humanas ou da possibilidade de estabelecer as nossas conexões mais humanas quando a gente está apressado. Pode fazer esse exercício aí. Sai de casa com pressa e tenha certeza. Primeiro que você cai quando você está com pressa naquele erro, né, de transformar a sua existência em algo muito importante. Você tem certeza de que o carro na sua frente está devagar para te sacanear. Né? Você não é tão importante assim para ter alguém que vai te sacanear. Não tá. O elevador está longe de você, você aperta 10 vezes o botão do elevador, né, para ele chegar mais rápido. Não é porque você é tão importante. Isso é uma contingência da vida. Você tem que estar preparado para ela. Né? Gerencie melhor o seu tempo. E a gente pode trazer para os tempos atuais não a pressa, mas a velocidade. A velocidade é desejada. Claro, a gente precisa ser veloz para fazer um monte de coisa que a gente faz ao mesmo tempo, para ser multifacetado, né? A gente está digitando aqui, a gente está falando ali e a gente está vendo que precisa de velocidade. Só que a velocidade é a arte de fazer o tempo sobrar. E a pressa é a inabilidade com o tempo. A pressa é aquela que faz o tempo faltar. Então, dá para rever ou dá para olhar para o trajeto, para o caminho, você falou do caminho, como o lugar do encontro. Philip Gulley, que é um pastor quaker, escreve um livro sobre Eclesiastes. Você falou de Tomé, então
lembrei dessa ideia do Philip Gulley. Ele escreve sobre o tempo das coisas, que é a pegada do Eclesiastes, essa obra literal incrível. E tem um capítulo para todos os tempos, para nascer, tempo para morrer. E tem um lindo, ele fala que é o tempo de buscar. E uma frase que me marcou muito, ele fala: o buscar ensina coisas que o encontrar não ensina. Então, a gente tem que estar conectado com o trajeto, com o caminho. Fantástico. E... Genial. Vou ruminar. Cara, e qual que é a expectativa que você tem do outro? Porque... Ótimo, nossa. Cara, a gente teve um encontro com o Dr. Carlos e ele falou uma coisa que eu fiquei bem chocado e depois começou a fazer um pouco de sentido. Ele comentou que o processo de adoecimento, a doença em si, sempre está associado à expectativa que você coloca no outro. Olha que doido. Né? E que a manifestação... O Dr. Carlos é o do INCA, né? Carlos Veiga, Dr. Carlos Veiga. E que a manifestação no corpo já é uma coisa que você vem trazendo há muito tempo. Como que o outro te aflige? O que você tem de expectativa no outro? O que você tem de expectativa com relação à sua esposa, seus filhos, seus irmãos? E como isso te aflige? Sua pergunta é de uma profundidade, né? A gente só existe a partir do outro, né? Então a expectativa do outro nada mais é do que a expectativa que você tem sobre si. E eu separaria esse outro em dois outros. Os que estão distantes de nós são aqueles que a gente tende a exigir menos e ao mesmo tempo condenar mais, expor mais. A pior lida é com aqueles que você julga ter influência, né? E eu passei por uma situação super emblemática essa semana, que me mostrou quanto a gente tende a não perceber que de todos os males o que é maior inibidor da nossa melhoria, assim, é a vaidade. Santo Antão tem uma passagem belíssima, né, de que durante seus 80 anos de tentativa de fugir do diabo no deserto, né, numa vida monástica, ele passa esses 80 anos todos os dias sendo tentado pelo diabo. O diabo vai lá e fala: vamos sair dessa, eu te dou tudo que você quer, tal. E ele resiste, né? Quando ele já está com 80 anos, né, o diabo já chega cansado e vai tentar tentá-lo, né? O diabo fala: eu desisto. Não é possível, 80 anos tentando fazer, não tem jeito, chega, eu desisto de você, né? E aí ele teria ajoelhado e dito: que bom que eu venci a tentação. O diabo volta. Que fala: agora eu trouxe ele egóico aqui. Ele botou agora eu cheguei lá, né? E a gente cai nisso a todo momento, Marcelo. Assim, é impressionante como a gente não pode nunca esquecer que o processo evolutivo ele é contínuo. Seja ele na régua, né, no que a gente achar que é a régua para isso, né? Não estou querendo aqui dizer que eu estou evoluído, mas no meu processo. Aliás, tem uma forma de saber se você é melhor, né? A única forma de você saber se você está melhorando não é se comparando comigo ou com outro, é você se comparando com você mesmo. Como é que você sabe que você é um pai melhor para Olivia? Se comparando com o pai que você era um ano atrás. É a única forma que você tem que saber se você de fato melhorou, né? Porque esse é o parâmetro que ela tem, inclusive. E aí, essa semana aconteceu um negócio super simbólico para mim. E aí, vaidade, tudo é vaidade, né? Vaidade das vaidades. Meu filho tem um cabelo, tinha um cabelo no ombro, assim, cacheado, pesado, né? O cabelo dele é elogiado em tudo quanto é lugar, né? E eu adorava aquele cabelo dele, eu era super apegado àquele cabelo dele, né? E eu, a mãe, muita gente, e ele não tinha apego ao cabelo dele. E ele, com o cabelo muito grande, tentou cortar uma vez, eu consegui dissuadir, outra vez eu conseguia, parou de lá, parou de cá. Até que segunda-feira, na casa da minha irmã, no começo dessa semana, tinha um cara cortando o cabelo do meu sobrinho, que ia voltar para Chicago, eu ia almoçar com ele. E aí ofereceu o corte para ele. E eu falei: não, tudo bem, né? Eu, como pai, vamos lá, ele quer cortar o cabelo. E aí os meus cabelos foram embora. Ele estava experimentando a felicidade da transformação de um quase pré-adolescente com 9 anos, cortando o cabelo como jogador de futebol, como ele queria, né, para usar do jeito que ele queria, e eu indo pro banheiro chorar, né? E a gente acha que a gente está evoluído. E a gente fala que o que importa é a saúde.
O que importa é o bem-estar, o que importa é a caridade. Porra nenhuma, né? O que importa é a gente estar bem, é a gente estar saciado com a nossa pequenez, como somos pequenos. Eu fui chorar pelo cabelo do meu filho que tinha sido cortado, que podia crescer. Que ser humano evoluído é esse, cara? Que ser humano como esse é digno de inveja? Mas, brother, está aí. Mas não é. Está aí diante de nós. Mas não Primeiro é... você fala assim, o meu cabelo, que era o cabelo dele, você percebeu que estava identificado com aquilo. E aí você dá uma aula de desapego pra gente. Uma aula de desassociação e percepção. Você se coloca de fora do pensamento e fala, cara, era eu lá, o pequenininho, que estava pegado na pequena coisa. Só eu. Porra, quer mais sinal de evolução que esse? Mas você não sai grande dessa situação. Porque você continua... Se tivesse um gênio da lâmpada que viesse aqui agora e falasse, você tem um desejo? Você ia mandar crescer o cabelo? Não ia ser virar um best-seller no livro? Não era... Não Cresce o cabelo. Volta aquele cabelo dele lá, pelo amor de que Deus. maravilhoso. Cara, de certa forma é uma representatividade de amor, cara, do belo. Tá passando pano, tá passando pano. Mas, cara, não, olha só. Na verdade, né? É uma representação do belo, é a importância que aquele ser tem pra você. Porra. Mas esse apequinar, né? Ele é constitutivo, ou ele deve ser ele é quase que um presente, seja cósmico, divino, material, não sei, mas ele é quase que um presente para que você entenda, olha só. Se tudo der certo, a gente não vai para lugar nenhum. Por isso que o presente é tão importante. Por isso que o trajeto é tão importante. Por isso que o processo precisa ser mais importante do que o resultado, ou tão importante quanto o resultado. Porque é ali que está o seu aprendizado. É ali que está o afeto de verdade. Aquilo me afetou de tal forma, né, que eu talvez não pudesse imaginar que aquilo poderia acontecer dessa forma. E aí eu vou ter que esperar o processo de novo para que as coisas voltem, porque o gênio da lâmpada não vai aparecer. E eu vou precisar estabelecer uma relação com esse processo. Vai ser de aprendizado? Vai ser de ressentimento? Vai ser de frustração? Vai ser de aceitação de boa? Né? Vai ser de estética? De perceber que existe um outro belo que não é aquele que eu acho que é belo para mim? É aonde que a gente vai chegar? As relações nos modificam, né, cara? E nos jogam para baixo ou para cima. E eu estava falando sobre isso com o Marcelo hoje, que na verdade eu vejo a gente como um ambiente, como a gente, corpo, um ambiente, uma sala, um centro de convenção em que pessoas chegam e pessoas vão, que são as nossas emoções, mas o ambiente está ali. A gente não pode se agarrar a cada pessoa, sim, porque senão a gente deixa de ser ambiente. E, cara, de boa, e aí eu posso falar contigo usando todo o linguajar carioca, brother, você fez piada da história. Já tá ressignificada pra você, cara. Pô, você contou com o olho brilhando, raso, mas rindo, velho. Então isso aí pra mim já é uma ressignificação. Agora, o que eu queria... Rir de si próprio é um excelente remédio, né? Pra melhorar a vida, né? O que mais me intriga aqui agora, olhando isso tudo aí, essa sopa aqui que a gente está fazendo, cara, e de certa forma é meio estranho que a gente vai fazendo uma análise, né, sem querer, de quem está na nossa frente, que existe, a gente divide sobre, mentalmente, a gente divide conhecimento e sabedoria. Uhum. E a gente divide como a gente divide a nossa filosofia, que o conhecimento é aquilo que a gente aglutina de livro, de tudo que a gente vai colocando para dentro e que vai criando um tampão ali, vai fechando a gente numa caixa, vai criando e a gente vai se tornando aquilo, ilimitado naquilo. E a sabedoria quase mais especialista, né? Isso, sabedoria é mais profundo. Você rompe esse tampão de conhecimento e mergulha num lago do nada, de onde vem tudo, né? E, cara, eu vejo um Pedro sábio na minha frente. Não um detentor de conhecimentos, de livros que leu. É um cara que se utiliza de tudo isso que bebeu ali, que tomou, que sorveu, mas que dá um passo além. Ele mergulha nesse lago do nada e volta com mais coisa ali dentro da mala, né? E eu queria entender como é esse teu processo. Se você já parou para
pensar sobre isso. Como é esse teu processo de criatividade, de insight? Como é que vem esse falar da felicidade de uma forma simples, mais inovadora, essa percepção do que eu não percebo e de que milhares não percebem, que param para te ouvir e falam, cara, por que eu não pensei nisso? Por que eu não vi dessa forma? Como é que é esse processo teu, escrevendo um livro, preparando uma fala, ou num bate-pronto aqui de troca de ideia, sem nenhuma pretensão e sem nada preparado? Como que vem isso, cara? A troca de ideia é deliciosa, né? Você falou da sabedoria e do conhecimento. O conhecimento, para mim, ele é adquirido através do que está pronto, do que você pode comprar, do que você pode emprestar, do que você pode compartilhar, né? Assim, o conhecimento está aí. A sabedoria, ela vem única e exclusivamente da contemplação. O sábio, o maior sábio que a gente conhece, cada um nas suas vidas, muito provavelmente, é aquele que fala para você levar o guarda-chuva porque vai chover. E você olha para o céu e fala, não vai chover, eu não vou levar o guarda-chuva. E aí, cai um toró e você fala, essa porra é bruxaria. Né? É a avó, é o avô, é aquele mais velho. E aí eu tendo a achar que ele manda você ir, não porque ele tem certeza de que vai chover, porque ele está precavido. Ele tem temperança. Então, se não chovesse, você não ia lembrar que ele falou aqui. Mas como choveu, você lembra e você acha que aquilo é sabedoria. Então, é quase que uma brincadeira, né, com essa ideia de temperança, que há muito tempo é sugestão, né, dos estoicos aos religiosos, né, aos filósofos gregos, é essa ideia de que você pode encontrar, através do equilíbrio, da temperança, um pouquinho mais de caminhada. Né? Assim, acho que E aí, no processo contemplativo, eu vou abrir aqui um confessionário para vocês. O Empreendendo Felicidade, que é um livro de 2016, e o Líderes, que é um livro de 2018, eles foram escritos sem que eu tivesse terminado um único livro na minha vida, com consciência. Talvez para a escola eu tenha lido um livro e tal, mas eu não lia nada. Eu não estudei nada. E por que isso vem em tom de confissão? Porque eu acho que a gente, no mundo do conteúdo e do conhecimento, como você tão bem, né? As introduções de vocês são tão boas que dá pra gente fazer quase que uma palestra sobre os inputs que vocês dão, assim, palestra que eu digo no campo de uma retórica. Mas a gente tem tanto conteúdo disponível hoje, de formas fragmentadas para serem comprados, adaptados à nossa demanda, que a gente tende a montar o nosso discurso em cima de vários remendos. É um patchwork de ideias. E por isso que eu chamo de bugiganga ideológica, né? Porque você pode comprar um R$ 1,99, fazer um grande remédio, botar uma prateleira inteira de um 99 de ideias e transformar esse alinhamento dessas ideias em algo que é seu. O que falta para as pessoas é o tempo, é enxergar a beleza no tempo a ponto de contempla, né? Você tá com o tempo ao seu lado para você olhar as coisas que estão acontecendo. Então foram 2 livros que eu escrevi em cima das coisas que eu via de forma repetida e que faziam sentido. E aí a gente volta para a ideia do ordinário. Quando você está atento para o que está na ordem do dia, depois, é claro, o Líderes, quando foi finalista do Jabuti, eu acreditei que eu era autor. Até então, eu achei que eu estava escrevendo coisas que... Mas aí, um prêmio como esse, né? A história do título, né? Claro que faz sentido, imagina. Né? Pequeno do jeito que eu não vou valorizar isso, é maravilhoso. Claro. E aí você vira um autor e a editora fala, você tem que escrever mais um livro, porque agora você é um autor que é finalista do Jabuti. E aí eu comecei, aí o meu trabalho virou ler. Então hoje eu leio muito porque, como alguém que escreve como trabalho, como ofício, eu preciso saber que ofício é esse, né? Se eu lancei o Naufrágio dos Afetos, que é o último livro agora desse ano, na filosofia, eu preciso ler filosofia, né? É um mínimo de responsabilidade cognitiva, assim, né, para você ter um mínimo de base para o que você está falando. Mas eu também posso escrever 2 livros, inclusive, tecnicamente, o mais importante deles, que é o que foi finalista para o Jabuti, sem ter absorvido isso na academia, né, no mundo literário. Né? Você pode fazer isso com a contemplação. Então, todos os meus inputs vêm do que faz sentido na minha... Esse é o meu campo. Tem uns, né, que claro que para outras pessoas isso não funciona, mas são coisas que estão fazendo sentido, são coisas que estão quicando na minha frente e que eu vejo que podem se transformar
de forma organizada, num conteúdo maior. Isso vale, inclusive, para o que eu incremento ou para os temas que eu acabo criando para as palestras que eu vou fazer. Às vezes eu chego num lugar, a palestra está pronta, eu olho para o público, olho para aquele ambiente, para a estética, para a indumentária e falo, não é isso, eu vou falar outra coisa. E aí eu mudo ali o caminho, porque aquele ambiente, aqueles inputs, aquelas referências bateram em mim de uma outra forma. Eu vou dar um exemplo atual. Eu agora, há 2 dias atrás, eu decidi qual ia ser o nome do meu 4º livro, do meu 5º livro, do livro que eu vou escrever agora. E vai se chamar Liderança Silenciosa, em primeira mão, estou dizendo aqui, né? Liderança Silenciosa. Obrigado. Como é que surgiu isso? Né? E aí a resposta é agora, atual. Eu escrevi um 2º livro sobre liderança, uma demanda que muita gente me pede, a gente quer um novo livro sobre liderança. E aí eu ia falar sobre a liderança dos tempos atuais, quase que uma atualização do Líderes com Y e com Z, falando das novas gerações de agora e tal. E aí eu percebi que muito se fala, muitos arquétipos são criados para tratar a liderança. Né? Então você tem a oratória intimamente associada à liderança. E aí, saindo da palestra do Mosteiro das Clarissas, onde eu fui, onde o silêncio reina, eu percebi que ali existe uma organização da temática de liderança muito melhor do que em qualquer academia. Todas sabem o que tem que fazer. A ritualística está presente ali dentro. Elas não precisam dos estímulos mundiais, materiais, seculares para se sentirem líderes. E a que tem a maior, hierarquicamente, a que tem o melhor cargo, é a que faz os trabalhos teoricamente mais ordinários, como limpar uma lata de lixo. Ou seja, a liderança silenciosa, no mundo do ruído e do barulho sempre literal, né? Ontem tacaram uma bomba dentro de um ônibus. Né? E Humberto Eco diz que quando você tem um barulho como esse, ele vira notícia e apaga toda a importância das outras notícias. De fato é o que aconteceu. Humberto Eco estava certo. A capa do jornal hoje é um ônibus que foi atingido por uma bomba, que explodiu dentro do ônibus, um artefato, né? Uma bomba que explode. E todas as outras coisas, as votações que estavam acontecendo, ou enfim, o que deixaram de ser importante. A gente está no mundo do barulho. Então eu comecei a perceber que a gente precisa falar da importância do silêncio. Mas não no silêncio que talvez já tenham falado, mas da possibilidade de você ser um grande líder, um grande pai, falando menos e fazendo mais. Então, por exemplo, assim surge uma temática que aí eu uso o tempo que precisa ser usado para contemplar, para olhar, para digerir, para ruminar, para aí sim transformar em capitulagem em livros. Então, eu gosto muito dessa ideia da contemplação. Não a contemplação que precisa te levar para o deserto literal. Né? Não, eu gosto eu moro em Copacabana. Quem mora em Copacabana gosta de uma certa dose de barulho. Uhum. E eu não saio dali. Então, eu gosto de me abastecer durante a rotina ordinária e ir pegando os retalhos para transformar ideias. Maravilhoso a forma de construção e a forma de mergulhar, né? Você falou do silêncio, aberto o mês de práticas nossas, né? Não sei se você viu lá, a gente faz bastante prática, a gente acaba... amanhã a gente tem a ayahuasca, né? E o que me lembrou, você falando aí sobre a liderança silenciosa, é que dia 11 eu estou indo para um retiro de silêncio, Vipassana, né? De 10 dias. E também vou pegar essa experiência toda aí que você falou aí agora do retiro e tal lá. Vai ser... Tô aqui entusiasmadíssimo por isso, irmão. Toca o barco aí, filho. Meu caro, Meu caro é problema. Qual que é o teu conflito hoje, assim? Que o Pedro quer e não consegue? Eu vou te falar o que eu acho que... as perguntas dele são ótimas. Bem que você falou. Primeiro, eu queria pedir licença para falar, na minha opinião, qual é o maior conflito da humanidade. Uhum. Para depois entrar no meu. Posso? Okay. Porque me incomoda o conflito da humanidade. A humanidade quer transformar o mundo num lugar melhor. Que erro, né? Porque toda vez que você tem a pretensão de transformar o mundo num lugar melhor, você flerta com o impossível. E aí você talvez vire um ressentido, como você tão bem estava falando. Explico. Não seria... Quando eu quero deixar o mundo melhor para os meus filhos, e eu crio isso
como um discurso bonito de se dizer, eu, na verdade, estou flertando com o impossível, porque eu não vou ser eu que vou deixar o mundo melhor para os meus filhos. E aí eu tenho um monte de elementos de ressentimento, de remorso, para justificar a minha incapacidade de fato, melhorar a humanidade. A nossa preocupação, nós pais, não deveria ser deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas deixar filhos melhores para esse mundo. O que a gente está fazendo para que as pessoas que estão próximas a gente, leia filhos, né, no caso aqui, a figura é bem fácil de ser vista, mas o que a gente está fazendo pelo outro para deixar o outro melhor? Então, esse conflito com o que os outros pensam me angustia de certa forma. O que é angústia? Angústia nada mais é do que excesso de futuro. E o que é o remorso? É excesso de passado. Aí a gente volta de novo para o presente. O nome já diz presente, é a única coisa que você tem em mãos. Né? Então, experimentar essa angústia, né, do mundo, como eu estou dizendo aqui, que é imaginar que nesse futuro, eu não deveria fazer isso, mas a gente está tão preocupado em erradicar a fome da África, abraçando todas as ONGs que fazem isso, e a gente esquece de sentar para jantar com o nosso filho dentro de casa. Lá tem conforto, você não precisa trazer o alimento, mas você não tem a capacidade de sentar com ele para estar ali. Então, essa visão míope, nebulosa, turva que a humanidade tem sobre o bem que cada um pode fazer ou deve fazer pelo outro ou pela humanidade, me gera um conflito quase que social, assim, humanístico, assim. O meu interno, né, claro que ele bebe nessa fonte, assim. Mas o meu interno, ele entra num lugar, o meu maior conflito interno hoje, entra na incapacidade que a gente tem de fazer os outros perceberem o quanto a gente está errando pela complexidade das nossas atitudes. Eu vou cair de novo no ordinário, eu vou acabar caindo de novo no ordinário. Mas esse é um conflito interno que eu tenho. Eu falo, meu Deus, isso aparece muito com as pessoas que são mais próximas a gente. Por que eu não consigo mostrar pro Sidney que a vida dele tá boa do jeito que tá? Por que a gente não consegue pisar num freio de vez em quando? Por que a gente não consegue parar no sinal amarelo? É libertador parar quando o sinal tá amarelo. Por que a gente acelera para passar no sinal para conseguir chegar na outra esquina? Estou falando de forma literal, quando a gente está no carro, e eu estou falando de forma metafórica com a nossa vida. Esse é um conflito interno. Por que a temperança se distancia tanto da gente? Por que a saciedade não consegue entrar na nossa vida? E eu digo que é um conflito meu atual, porque educar filhos nesse lugar, no mundo que a gente está vivendo, muitas vezes parece um paradoxo. E eu sou um otimista com relação à humanidade, com relação a tudo que a gente está construindo. Então, acho que a gente vai chegar num lugar melhor. Mas eu tenho esse conflito. Meu Deus, mas espera aí. Qual é a Eu estava falando... O meu filho me ensina... Meus filhos me ensinam muito. E o Bento me ensina muito porque ele é muito diferente de mim. E é o meu melhor amigo e a gente vive grudado. A minha filha é muito parecida comigo. E ela me lembra... O meu melhor amigo de infância, o Almir, que é uma delícia ter ele na vida, porque é um amigo alma gêmea, mas ele é sambista que nem eu, portenense que nem eu, flamenguista que nem eu, morou no mesmo bairro que eu, estudou na mesma escola que eu, tem filhos da idade dos meus, ou seja, frequenta a mesma igreja que eu, profetiza a mesma fé. Ou seja, a gente é muito parecido, 35 anos de amizade. Só tem um detalhe: Almir, eu te amo, mas você não me ensinou quase nada. Ele pensa igual a mim. Então eu olho a minha filha, eu acho, mas a minha filha é aquela pessoa que vê a vida assim. Eu podia estar aqui falando isso, porque tudo tá bom, assim, sabe? É uma paixão, uma loucura ter ela na vida. E o Bento é diferente de mim. Ele é analítico, ele é mais na dele, né? E ele me ensina demais. E esses dias, ele tá indo muito bem no futebol, né? É um jogador de futebol, joga em lateral esquerdo do Bangu. Então, um beijo pros queridos treinadores dele do Bangu, o Luizinho, o Denis, o Jorge, o César, enfim, estou sempre com ele ali. E ele joga no PSG também, Renan, Vitinho, Marcelo, tá ali Juninho, ele joga nos dois e tal. E eu percebi uma coisa, olha que libertador, a gente falou sobre isso. Eu percebi que meu filho não é criativo. Eu percebi que a excelência dele está em não ser criativo. E a pessoa que não é criativa
ela às vezes tem mais facilidade de aceitar a temperança e o equilíbrio, porque ela não precisa criar alguma coisa. Claro que eu estou generalizando o conceito de criatividade, mas o que eu estou dizendo, ele não é inventivo, para usar uma palavra melhor. Ele não quer fazer o inédito. E aí eu vejo isso no futebol durante muito tempo, como eu sou um amante do futebol, eu falava, meu Deus, mas ele tem uma eficiência e uma capacidade tática incrível, mas por que ele não dá um chapéu e uma caneta de vez em quando? Já que isso chama os olhos do futebol. Por que ele não dá uma meia-lua no drible da vaca para carioca aqui, né? E aí eu fui percebendo que o valor dele está justamente em entender a parte mais complexa, porque ele não é criativo, então ele é bom de executar ordens. Ele é extremamente ortodoxo. E aí eu percebi que isso acontece na escola, e por isso que ele é um excelente aluno e consegue ser um excelente atleta. Ele jogou uma final de campeonato, de um campeonato que a gente fez, estamos agora tentando que a gente foi campeão, e ele fez uma final em que ele tocou, sei lá, ele foi titular durante toda a final, e ele tocou 10 vezes na bola, e não aconteceu absolutamente nada do lado direito, ele é canhoto, lateral esquerdo, do lado direito dele, não aconteceu nada. Eu tentei ver quantas vezes o time foi linha de fundo, nenhuma vez, né? E ele não deu uma caneta, não deu um chute a gol. E o treinador no final me falou, cara, ele foi perfeito taticamente, e uma pessoa que não entendesse futebol talvez não visse nada de bom naquilo. E o mais interessante, a final inteira ele não olhou nenhuma vez para fora do campo, ele estava concentrado ali. Quando acabou o jogo, todo mundo foi comemorar, ele abraçou todo o time e ele foi para um canto, falou, papai, eu quero ir para casa, mas a gente vai para o restaurante, todo mundo. E eu botei a mão, ele estava quente, 38,5 de febre. Caramba! Ou seja, tava focado emocionalmente todo no flow. Ele botou toda a energia naquilo para entregar o óbvio, o que ele podia fazer, o ortodoxo, né? Meu Deus do céu, é claro que aquilo para certas pessoas podia ser uma prisão, né? Mas porra, né? E claro que com a maturidade, depois de um outro título, ele comemorou de outra forma, mas a experiência que ele teve, né, com a entrega é completamente diferente da que eu faria. Eu seria o cara do êxtase, né? Eu ia sair plantando bananeira, como eu saio de uma palestra, seja ela com uma felicidade, com uma gratidão. Ele é da descrição. E aí eu pude aprender com ele, né? E posso aprender com ele, que existe essa forma menos criativa, e talvez a liderança silenciosa também se abasteça nessa inspiração, né, de alguém que pode olhar a vida de uma outra forma. Então, acho que essa é uma possível e passível forma de lidar com essas ambivalências, né, de certa forma, assim, que a gente vai construindo ao longo do trajeto. Magnífico, né, irmão? A presença que a gente geralmente costuma falar, para ele trata como ordinário, né? E eu costumo falar, Pedro, que se você quer uma gaveta bem arrumada, coloca cada peça de roupa arrumada de cada vez ali. Então, se você quer uma vida feliz, vamos viver ordinariamente o dia feliz. Os estoicos falam que se você no final do dia olha para o teu dia e fala... Passou rápido, você não... fiz a parada, fiz certo, não devo nada. Essa tela eu tô fechando tranquilo. Mas se você fala assim, cara, tô deixando coisa aqui, tem tela aberta aqui, eu tenho que fechar porque amanhã pode não haver. É nesse sentido, todo o conceito de felicidade que você entrega pra gente e se baseia é nesse sentido mesmo de você viver o ordinário, até o ordinário dos minutos e das horas, para que o seu dia, no final, fique efetivamente falando, porra, completo. Mas, cara, é claro que a gente é humano, né? Escapa ali. Às vezes a gente percebe, mas a gente age de uma forma diferente. E aí a ação fica muito pior do que aquilo que a gente percebeu, em cima das histórias que a gente criou, mentais. Como é que a gente vai fazendo esse ajuste de contrabalancear, de freio, de aceleração, para a gente fechar o dia numa conta mais ou menos ali ajustada ali, cara? Como é que toca isso, cara? O princípio estoico abastece nós todos. A problemática talvez seja não levar em consideração, talvez porque tenha sido pensado há 2.500 anos atrás, a quantidade de estímulos que a gente hoje
encontra no mundo da gente, né? Mas aí você pode voltar para um pensamento que é tão antigo quanto o dos estoicos, que é o de Confúcio, né? Numa outra parte do planeta, na China, lá, que resume toda a percepção dele no outro. Tem uma passagem bonita que Confúcio explica para 4 seguidores seus, né, de maneira diferente, o que ele acredita ser o caminho para uma vida melhor. Passava por fazer com o outro o que você gostasse que fizesse com você. Mas em vez de ele generalizar, ele especifica, porque cada um é de um jeito. Então, um que vem flagelado pela família, tinha um pai autoritário que batia nele, que era muito agressivo, tal, uma família, né, de muita agressividade, ele diz, olha, seu pai foi muito agressivo com você, então as pessoas que você encontrar pelo caminho, que você possa ter um amor filial, paternal, faça diferente. Porque você consegue tangibilizar um conceito maior, né? Que poderia ser, por exemplo, a ideia da ordinariedade. O que é ser ordinário para cada um, né? Tem gente que já vive uma vida muito ordinária e por ela ser ordinária, pela ordem do dia ser repetitiva, te causa sofrimento, né? Então você também pode levar por um lado ruim. Você pode avançar mais 400 anos de Confúcio e chegar a Cristo e você, na minha opinião, o maior erro da Igreja Católica foi colocar o Cristo místico antes do Cristo filósofo. Porque se você tivesse escrito só filosofia ou colocasse o Cristo só no campo da filosofia, ele já é um best-seller, seria um best-seller, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas ele estaria hegemônico para o resto da vida. Ninguém vai questionar Platão, não importa o que aconteça com a humanidade, virou um clássico, né? E eu acho que faltou esse olhar filosófico, porque o Cristo que trouxe alegria para os homens, ele é mais interessante do que o que ressuscitou os mortos. O Cristo dos milagres é maravilhoso, mas depende de uma questão mística, de uma crença, de fé. Agora, o que trouxe alegria para os vivos, né? Ele trouxe uma mensagem muito parecida com essa de Confúcio. Ame o outro como a si próprio, né? O Deus sobre todas as coisas é o significado do universo, mas gostar do outro. E aí ele fez o contrário. Ele exerceu isso no mundo hierarquizado, imagina, no mundo do Império Romano, né? Ele abraçava tudo, né? Quem de nós aqui tem uma amiga prostituta? Tudo bem, se ela era ou não é uma outra questão bíblica histórica, mas a metáfora vale, né? Quem tinha amiga mulher naquela época, né, que sentava do mesmo jeito. Então você está falando de feminismo hoje, há 2000 anos atrás ele já falava disso. Aí você acha que você está sendo, né, você está falando de inclusão, capacitismo, o cara já resolvia isso, curava todo mundo, leproso, não estava nem aí, né? A coisa do apedrejamento é lindo para mim, não porque ele perdoa, porque ele não perdoa. Ele não, é engraçado, existe uma oportunidade muito grande na coisa do Não Atire a Primeira Pedra, quando ela estava ali, né, sendo julgada pela sociedade por ter cometido adultério. Ele entra na frente, ele não fala, olha, eu te perdoo, galera, vai embora porque ela tá... Não, ele fala, quem não pecou, joga a primeira pedra. Vale para ele, inclusive. Porque se ele não tivesse pecado, ele podia jogar pedra. Concorda? Era uma diretriz dos tempos atuais, era atual. Mas ele fala, não vamos fazer isso não. E ele convence as pessoas, né, de que, olha, não joga... Aí você fica conversando, você fala, não, cara, peraí, eu não vou fazer isso não. Né? Então, dá para a gente construir, dentro da sua pergunta, esse caminho que vai juntando, vai criando elo entre esses grandes pensadores humanísticos que vieram bem antes de nós, para dizer que tudo pode se resumir não só na ideia do presente, como você trouxe, nessa existência aqui, mas no impacto que você gera na vida do outro. Eu acho que esse é o gatilho que pode ser acionado agora, hoje. Quando as pessoas verem essa tela, pum, agora, aciona. O que você pode ter em mente agora? Cara, o que você faz pode machucar. O sorriso que você deixa de dar pode fazer com que uma pessoa tire a própria vida na outra esquina, né? Então, essa percepção de fazer com o outro o que você gostaria de que fizesse com você, ou de fazer para o outro o que você poderia fazer de melhor, talvez vire ou se torne eu não gosto da palavra propósito porque eu não tenho propósito de vida. Você pergunta qual é o propósito? Não tenho. Não sei dizer qual é o propósito. Mas esse deveria ser um propósito universal. Isso aí daria outro podcast. Daria, eu não tenho propósito e nunca tive assim, um propósito. Porque, na verdade, o que mais fica aqui para mim, Marcelo, é que você parte de um sentimento, de uma condição de abundância.
percebe que você não lhe falta nada, mas se tiver, tá ótimo. Eu não tenho propósito, mas se rolar, rolou. Então você e pode ser nesse lugar, né? Do você outro. Tá sempre Porque se você não tem o seu, cuida do se você não tem um propósito para você, mas alguém tem, você pode saciar com um abraço. Então você parte sempre da abundância. Você não. O legal é que eu não vejo o Pedro escasso. Eu não vejo aquilo que te falta naquilo que você percebe que lhe falta. Eu só vejo que você percebe o que lhe sobra. E o que lhe sobra é fantástico, porque lhe sobra amor, lhe sobra carinho, lhe sobra sorriso, lhe sobra tudo, cara. E você vai entregando. Tu vai como se fosse um buquê de flor, né, Marcelo? Você vai entregando ali. E isso é genial, cara, porque esse sentimento de escassez é que faz a gente sair de um ponto A e ir a um ponto B por infinitas trajetórias, mas quando a gente chega no ponto B, a gente fala, falta alguma coisa. Aí você vai para o ponto C e pega infinitas trajetórias, não dá aqui, quebra a cabeça ali. Chega no ponto C, falta alguma coisa. E você vive nessa busca incessante pelo que está fora, sendo que é o que está dentro, né? Que é o mais legal, que é o que vai te deixar ali repleto, abundante, né, irmão? Você falou um negócio tão bonito, Sidney. Eu já recortei, inclusive, a sua fala. E eu queria organizar ela já em conteúdo para compartilhar com todo mundo, porque você falou uma das coisas mais bonitas que eu escutei. A tua sensibilidade, aliada à sua genialidade de retórica de vocês dois, né, faz com que o papo seja muito profundo e ao mesmo tempo muito acessível no sentido... A gente não foi para nenhum campo aqui, né? Nem da filosofia, nem da sociologia. A gente está falando mais do mesmo, né? Mas com leveza e com doçura. Mas olha que interessante isso. Você falou que... você falou para mim, mas eu acho que isso vale para todo mundo, que eu estou mais preocupado com o que abunda do que com o que está escasso, mas do que está abundante do que com o que está escasso. Cara, isso é genial, porque a gente está sempre preocupado com a escassez. E o que nos falta, nitidamente nos falta. Então, se eu estou preocupado, por exemplo, com o pouco dinheiro que eu tenho na conta bancária para fazer o que eu quero fazer, eu de fato tenho menos dinheiro do que eu, né? Se eu estou achando que eu estou com uma dor que está me impossibilitando de jogar o meu futebol de final de semana, de fato, eu estou com uma ausência de saúde aqui, mesmo que seja a que o Dr. Carlos falou, né? Que é essa percepção do limite e tal. Mas se eu pego o que eu tenho abundante, inclusive na percepção de escassez, e entrego para o outro, eu passo a ter mais, eu passo a valorizar essa abundância. Então, eu vou te dar um exemplo. O que todo mundo tem? Todo mundo tem humanidade dentro de si. Todo mundo tem compaixão dentro de si. Todos nós aqui presentes, temos a capacidade de sorrir, por exemplo. Isso é abundante. Né? Você falou do sorriso que você não faz. É abundante. Pô, mas se eu tô num dia ruim, que eu acho que tá ruim, que tá me faltando dinheiro, que eu tô com dor de cabeça, que eu briguei com todo mundo, e eu tenho a possibilidade de abundar o sorriso, porque não me custa nada, por que eu não entrego isso em vez de ficar preocupado com a escassez? Então tem muita genialidade no que você falou, né? Nós todos deveríamos estar mais preocupados com aquilo que a gente tem em abundância, né? Mesmo que esteja dentro e que você precise tirar, do que com aquilo que lhe é escasso e que de fato não vai ser resolvido naquele momento. E por conta disso, você deixa de entregar o teu melhor, né? Porque você momento, fica preso à escassez e isso te leva para o futuro. E você não consegue conectar com o presente para entregar. E essa conexão com o presente ia permitir que você tirasse a escassez de si, né? Porque é o que você comentou. Se você abunda, você traz um equilíbrio para o universo, né? Você está dando, né? Você está dando, então você... Você não tem tempo a pensar no que você não está tendo. Tende a receber. Pedro, eu percebo que para a maioria das pessoas, a gente tem você vai tendo... você vai passando por transformações na vida que às vezes elas estão ligadas aos seus momentos mais sombrios, né? Então, quando você sente falta, quando você está na sombra, quando você está ali
na falta, quando você tá ali triste, quando você tá ali deprimido. Você geralmente está nesse estado porque aquilo que você tem não tá te dando respostas e você vai buscar novas respostas. E aí você se permite ter coisas novas para se transformar. Isso acontece contigo ou você é um... Assim, o que eu tô perguntando? Você teve momentos em que você foi marcante? Olha, esse é um ponto de inflexão na minha vida. Depois disso eu passei a ser outro Pedro. Olha, esse é outro ponto de inflexão na minha vida. Depois disso passei a ser outro Pedro. Ou não, você é um cara que já vai se transformando assim e alguém que te viu lá atrás fala... Cara, como você não mudou tanto? Ou como você mudou? Como que é isso pra você, cara? Não tive nenhum tombo do cavalo como São Francisco teve. Não tive, cara. Engraçado, né? Não, eu percebo isso. Não tive. E eu não tenho problema nenhum em falar isso, assim. Esses dias eu falei, inclusive, com meu filho, com o Bento, sobre isso. Sobre a possibilidade da gente levar uma vida flat, né? Flow, assim, sem grandes intercorrências. É claro que no campo material histórico, o 27 de setembro de 2004, a morte do meu pai, foi uma ebulição de sentimentos, né? Porque meu pai tinha 59 anos, eu tinha 23 para 24. Muito jovem. Cara. E foi em casa, no dia do aniversário da minha mãe. Botar o meu pai na cama morto, assim, e depois arrumar ele e descer com ele no elevador, porque eu não quis que a funerária fizesse isso, quis eu descer com ele. Foi, claro, um marco, acho que de responsabilidade para mim. Eu sou o único homem da família. Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Minha avó tinha 6 irmãs mais velhas. Ela era mais velha, mas ela tinha 6 irmãs mulheres. Minha mãe, 2 primas irmãs, as netas da minha avó. Eu sou o único neto homem. Então, quando meu pai morreu, eu me senti nesse lugar de entregar para minhas irmãs, elas são minhas mães, porque eu sou temporão, mas esse lugar vou usar uma palavra que é possível de cancelamento, mas vocês vão entender, porque é a virilidade mesmo, sabe? A coisa de ter que estar ali, né? E resolver. Foi um marco, claro que foi. Só quem já passou por isso, jovem principalmente, né? Você sabe o que eu estou dizendo, né? Assim, fechar o caixão é difícil, não é fácil. Mas para outras temáticas, assim, é muito legal, porque tudo que a vida me ofereceu, eu lembro que com 18 anos, eu fazia 19 anos em dezembro, e então eu estava com 18 anos ainda em outubro, a gente perdeu o apartamento que a gente morava. E foi com o oficial de justiça. Então a gente saiu e voltou e a porta não abria mais. E você se expulso da sua casa, não poder voltar, eu deixei lá uma coleção de camisas de time. Nossa. Que eu adorava, moleque. Porque a gente já foi tirando algumas coisas, sabia que podia acontecer, mas algumas coisas ficaram. Então eu não pude mexer. E aí fui morar de favor na casa da minha mãe, mora até hoje nesse apartamento. Então são marcos que poderiam ser traumáticos, mas que não foram. Eu não tenho nenhuma lembrança de tristeza profunda nesses momentos, nem na morte do meu pai. Nesse mesmo dia que o papai foi cremado, a gente celebrou o aniversário da mamãe e a família toda se reuniu. Eu acho que tem essa predisposição a enxergar leveza, né? Claro que eu não sou leviano de dizer que isso se aplicaria, por exemplo, se uma tragédia acontecesse com os meus filhos, né? Aí seria, eu acho que aí seria um teste, acho que não precisa, não precisa de nenhum, né? Não, pelo amor de Deus. Mas de sucumbir. Mas eu acho que a gente tem que pensar, porque a finitude, pensar que eu digo não é nem desejar, nem confabular, mas é se preparar para as contingências humanas, sejam elas quais forem, né? Então, quando você está mais ou menos organizado, né? Ambos falaram agora, né? Sobre esse equilíbrio, de certa forma, assim, você está mais próximo, né, do que é factível, né, do que ambivalência humana. O mundo é feito também desse sofrimento, né? A finitude é a única certeza que a gente tem. Então, se a gente não souber lidar com isso, toda vez que a gente acha que é uma injustiça, um avô morrer, um pai morrer, a gente está, de certa forma, sendo negacionista, porque até agora a imortalidade vai acontecer, entendeu? Então, é uma questão de tempo.
Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Por vós, exatamente, né? Maravilhoso. Tenho tanta pergunta, cara. Acho que a gente vai ter que fazer aí depois um outro podcast aí. Eu quero. A gente está entrando na fase final. Eu queria efetivamente chamar a palavra de ordem aqui, o tema. E eu queria te perguntar qual é a antítese da felicidade. A vaidade, cara. A antítese mesmo, o oposto da felicidade, né? É a vaidade que leva a gente à ideia que é oposta ao amor, que é indiferença. A oposição ao amor não é o ódio, né? É a indiferença. Você desama quando você é indiferente ao outro. Amar, na essência, é fazer pelo outro alguma coisa sem exigir algo em troca. Aí quando a gente é pai, a gente faz isso a todo momento. Mas esse é o amor pleno, assim. Então, quando você é indiferente ao outro por conta da sua vaidade, essa vaidade, não a vaidade que nutre a construção de uma pessoa melhor, né? A ambição, a beleza, a estética, o cuidado. A gente não está falando dessa vaidade. A gente está falando dessa vaidade que faz com que você se coloque à frente do outro, com que você se apegue a tudo aquilo que pode fazer você parecer ser melhor. Essa é a vaidade suja, né? Aquela que porque você veste uma roupa melhor, ou porque você carrega um crachá, ou porque você tem um título, um diploma, você se sente um líder. Líder é justamente aquele que não precisa do cargo, da patente, do título, do crachá, é a ideia da liderança silenciosa. Então eu acho que a vaidade é o oposto da felicidade, assim, mesmo, assim. Perfeito. Eu, apesar da minha inveja... E volta, Marcelo, só para uma coisa aqui. Volta para a ideia lá da construção que a gente fez, de que os maiores exemplos de felicidade para a gente são aquelas pessoas que menos têm. Talvez seja a resposta do porquê que a vaidade é o oposto da felicidade. Você não consegue imaginar aquele vaidoso experimentando a felicidade. É o cara que está descalço no sinal fazendo malabares, porque ele não está apegado à vaidade, ele está experimentando. Eu costumo falar que a abundância que você falou, ele entregou o que ele podia, que é o sorriso. A vaidade, ela não nos permite ser autêntico, né? A todo momento a gente está vestido. Perfeito. Você está com a máscara, você está ali. Eu costumo falar que se você perceber, começar a observar ao longo da sua vida os momentos que você esteve mais feliz, você vai perceber também que você não pensava em nada nesse momento. Não pensava. Então, se você já é um vaidoso por si, você já tem um pensamento egóico atrelado a ele, e isso já te impede de entrar nesse flow da felicidade por completo. Não tem como. E olha só, o nosso papo, é interessante dizer isso para quem está vendo a gente, né? Para a gente não cair no clichê, né, nessa ideia de autoajuda barata, sabe? De que você vai construir um ser humano melhor, você não vai ser vaidoso, encontre a sua melhor versão, plante a sua semente no terreno fértil. Calma aí. O terreno não vai estar fértil. Para começar, não vai estar. Se a semente é boa, ela germina no asfalto. Eu estava vindo para cá, me chamou a atenção, porque eu estava pegando o túnel dos Anjos, tem uma parede grande, uma árvore nasceu no concreto. Eu ia tirar foto, no carro estava rápido, não deu para tirar. Eu ainda vou tirar. Uma árvorezinha que nasce na laje. Isso é que é semente boa. Não tinha adubo, não tinha irrigação. Então calma aí. Não vamos a gente não está indo aqui em momento nenhum para esse lugar, né, de dizer, olha, constrói um ser humano melhor, né, regue o seu jardim. Olha só, joga a sua semente. Não adianta você regar o jardim, joga a sua semente. Não adianta você carregar a sua sementezinha e falar, olha, eu sou ótimo, incrível, mas a minha esposa não é legal, então eu não posso ser legal. Joga a tua semente, cacete. Puxa a responsabilidade para ela. Ô Pedro, a despeito da minha inveja, que eu vou dar um jeito nela, tá? Cara, eu fico... É por isso que esses encontros aqui eles são tão poderosos, porque a gente até comentou que a questão da sabedoria, cara, você já tá cheio dela, você só não consegue acessar. Muitas vezes, todos né? Nós. Porque, milhões de anos aí no seu DNA, de tudo que a gente sobreviveu, chegou até aqui, mas e a gente acaba perdendo
não nos permitindo acessar por falta de estar no estado presente ali e viver a vida. Mas eu fui tentando, cara, eu falei, pô, a despeito da minha inveja, eu vou tentar ver o que é felicidade com o cara, que o cara é feliz, né, ri e tal. Aí, Vou aprender, né? Conseguir um pouco desse carisma e tal. Depois eu passo a mão em você, a gente dá algum jeito aí. Tu é o cara que tá mais bombando aí na internet. É ruim, aí, cara. Então, eu queria que vocês me ajudassem nessa construção, mas basicamente, cara, assim, eu percebo que você passou por esses momentos difíceis porque você teve a sua família. Eu vejo que é uma família com muito afeto, isso te ajudou muito. Mesmo. Então, acho que é uma vantagem competitiva. O segredo da felicidade. Um dos segredos aí, vamos anotando, um dos segredos é você ir fazendo essas relações que vão te permitir essa rede que você comentou de te apoiar nos momentos em que você tem queda. E depois essa questão do estado de presença, que é você fala da vida ordinária ali, de você valorizar, e que às vezes a gente, entende a paz como tédio e acaba trazendo confusão para a vida. Então, direto. E duas coisas me chamaram a atenção de exemplos, que é, por exemplo, quando eu passo no prédio e tem gente pedindo ou vendendo coisa, criança, aquilo é de um incômodo que eu não sei o que fazer. E aquilo me incomoda de tal maneira. E você não, cara. Você, tipo, seus funcionários reclamando da praça que era feia, você foi lá, não, vamos dar um jeito nessa praça, foi lá. E eu sei que você fala, cara, isso não vai mudar o mundo, mas aquela praça eu dei um jeito. Você pegar essas pessoas que têm muita falta e que estão pedindo, o pai da Tayla, que eu não recordei o nome agora, Leonardo. E pô, o cara lá juntando as coisas dele. Você não resolveu a coisa ali, mas você fez alguma coisa ali naquele dia que... Se todos nós tivéssemos essas ações que é o teu conflito, a gente ia ter mais momentos de felicidade. Então, esse estado de presença, cara, de você... Me ensinou muito hoje, pô, desde da hora que você chegou, da atenção que você dá às pessoas, do teu sorriso e tal. Cara, tem que ter inveja de ti mesmo, não tem jeito. E essa questão que eu achei tão sagaz também, que você comentou do teu filho e do cabelo e tal. É porque isso foi tão difícil de aprender e você me ensinou mais um pouco hoje, que a gente entende a gente como... eu sou os meus pensamentos, eu sou as minhas emoções, e você não é. As emoções perpassam por você, os pensamentos perpassam por você. Mas quando você se põe do lado de fora, de olhar a sua vaidade, você se permite reconstruir. Então, até rir dela, né? Até rir. Depois, a gente riu hoje do cabelo, né? Mas se você não se permitir olhar de fora, você não consegue, né? Eu brinco que nós não somos um corpo com mente e consciência. Nós somos uma consciência com corpo e com mente, né? Então, é você se permitir experimentar através do corpo e valorizar o toque, valorizar o ordinário e tal. Então, cara, assim, não sei se faltou... Não, faltou o samba. O samba. Faltou a espiritualidade. A espiritualidade. Faltou um pouco isso que... a gente vai precisar... Tia Surita, e a gente deixa faltar mesmo, com o Monarco, porque... eu vi ali com o Aragão, eu vi ali no futebol, eu vi ali com os amigos, eu vi ali no surf, que a gente... Modesta parte, no verão a gente faz um pouquinho. Eu vi ele na praia, eu vi no sol. Cara, que linda vida. Parabéns, cara, de coração, assim. Parabéns, né, Marcelo? Pô, ainda bem que você não é mais bonito, cara. Senão a gente casava. Seria louco, cara. Aqui, vamos embora. Vamos tocar o barco aqui. Então, primeiro eu queria vocês são maravilhosos, eu queria pedir para você, se você pudesse falar como a galera te acha, suas redes, o que tem de projeto vindo aí. Pudesse fazer aquele merchan aí, falando já deu aqui, pô, a gente podcast diferenciado, de primeira mão, irmão. Pô, pegamos esse break news aí, cara. Então, se pudesse falar aí como a galera... Eu sei que você é o cara que mais convidado para palestra e a gente já te agradece por isso. Eu sei que hoje tem uma, você tá voando hoje, você arrumou um tempinho, tá aqui com a gente. Que você pudesse falar aí como a galera te encontra, como é que... Bom, minhas mídias, Pedrinho Salomão, se me acha em todas elas. Tem uma história curiosa, porque existe um outro Pedro Salomão,
que é melhor, muito melhor do que eu. Eu o achei. Pedro Poeta. Eu vi. Vocês têm que trazer ele aqui. O Pedrinho é maravilhoso. A gente se conheceu pela confusão que fazem por sermos homônimos. Que interessante. Ele tem 4 livros também, eu também. E a gente, volta e meia, compra os meus livros achando que é dele. E compra os livros deles achando que é meu. Em vez da gente fazer a troca, a gente fala, você comprou, tá tudo certo. eu te mando meu de graça. A gente tem quase que esse combo, sabe? Eu falei, eu vou fazer a Wikipédia do Pedro Salomão pro Google entender e separar essas duas pessoas, mas eu ia cometer um equívoco aqui, então. Ele é maravilhoso, poeta incrível, um cara que a história dele. Teus livros estão ali atrás, para ninguém confundir, ó, Felicidade. Ele tem um lindo, eu tenho sérios poemas mentais, é muito bonito. Pô, que legal. O livro dele, o Pedrinho é maravilhoso. Mas Pedrinho, o dele é... Bom, vou aproveitar para seguirem ele também, que é Salomão Pedro, as mídias dele. E a minha é Pedrinho Salomão. Tá? Então qualquer um dos dois que você seguir tá ótimo. Ali, faz convite ali pra palestra. Convida ele. Carioca, ele não, ele é de São Paulo, interior de São Paulo. Ele é um cara espetacular. E me acham pelas mídias sociais. Tem lá os contatos da minha assessora que cuida das palestras, enfim. Mas eu sempre respondo, eu adoro responder as mídias sociais. Eu acabei falando contigo, o Lucas não conseguiu, eu fui pra você, daqui a pouco apareceu a assessora. Sempre que eu posso, eu adoro. Desculpa, dei mole, te pulei, cara. Foi mal. Adoro, maravilhoso, a melhor parte é essa. E eu tô sempre por aí, eu posto muitas coisas do que eu tô fazendo, onde eu tô indo, para as pessoas poderem acompanhar também. A gente lançou agora um podcast que tem os meus conteúdos, que se chama Lugar da Fala, no YouTube. Eu fiz com o André, que é maravilhoso, e com o Igor. São 2 moleques geniais, daqueles geniais mesmos. A gente fez um trabalho bem bacana, lançamos uma primeira série. Então, quem quiser esse conteúdo, tem sobre felicidade, tem sobre liderança, tem sobre o tempo. E o Naufrágio dos Afetos, que é o livro que foi lançado em março, tá, enfim, em tudo quanto é lugar. Conseguem me achar por aí. Eu fiquei muito mexido, assim, porque tem um carinho. Uma coisa que você estava falando, Marcelo, que eu achei muito legal. A única coisa capaz de curar a inveja é a humildade. Né? Que é a única coisa que pode te fazer sair do lugar da inveja. Não estou falando para você, óbvio, eu estou falando para quem tem a inveja travestida de outros sentimentos, é se revestir de uma humildade que a faça perceber que ela pode pegar essa inveja e transformar num desafio. Né? E você tem humildade, vocês, né, têm humildade de sobra para fazer qualquer convidado vir aqui e abrir o coração, assim, no sentido mais próximo, né, do literal possível, assim, porque acho que a gente vai tirando essas coisas do coração, assim, todo momento que a gente se sente acolhido bem num lugar onde fluem-se as coisas da melhor maneira possível. E vocês falaram 2 coisas interessantes, né? O samba e o esporte que vocês trouxeram, e a fé, né? A fé, eu acho que é o artigo de luxo necessário a todos, né? Até para não acreditar em Deus, você precisa ter fé. Porque a fé nada mais é do que acreditar em alguma coisa que você não é capaz de justificar que existe, né? Então, eu acho que para tudo na vida você precisa dessa fé. E eu gosto muito de pensar que a fé é um artigo tão pessoal que quem tem fé, ou para quem tem fé, nenhuma explicação é possível, é necessária. Porque se você tem fé, você não precisa explicar. E para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Então, não adianta você explicar para outro alguma coisa que não é verdade para ele. É a ideia do respeito ao indivíduo. Né? Então, se você tem fé, né, nenhuma explicação é necessária. Se você não tem fé, nenhuma explicação é possível. Então, não cai nessa dialética de tentar fazer o outro, né, profetizar a fé que você... Seja a fé espiritual ou seja a fé de ideologia de vida. Assim. Acho que é um pouco do recado da temperança. E eu acho que o esporte, só para fechar, do que vocês falaram, o samba, ele é a representação, para mim sempre foi, a representação mais próxima do que é a felicidade. O retrato humano, o que acontece no samba, o que acontece numa roda de samba, só quem já vivenciou e quem vivencia como eu posso vivenciar, ao lado dos grandes sambistas, você pode perceber que se existe uma morada para a felicidade, e se a felicidade se transformasse num elemento institucionalizado, sem dúvida nenhuma ela estaria no samba, mesmo assim. Porque o samba tem essa capacidade de retratar as mazelas com leveza. O samba, na grande maioria das vezes, trata a ambivalência do amor, dos afetos, do sentimento
com uma dose de alegria, né? de percepção. O próprio retrato social das mazelas que a gente vê, a melhor interseção que existe entre o morro e o asfalto é o samba que faz. Então o samba tem essa dose, esse remédio, na minha opinião e na minha construção, de felicidade. E o esporte, ele é o salvador do mundo, mesmo o mundo que caminha para essa secularização excessiva, né? de essa uniformidade de todos e de tudo, né? O esporte salva total, porque por mais que você queira colocar todo mundo no mesmo bolo, dizer, olha, seremos todos iguais, né? E tudo vai ser lindo e maravilhoso, e respeite todas as pessoas. Você perdeu, meu amigo, você vai ter que voltar para treinar de novo, não tem jeito. Você tomou um amasso, né, no treino de jiu-jitsu, que é o que eu gosto de fazer, há quase 40 anos, né? Ou você errou no futebol, não adianta, você vai dormir com aquela dor de cabeça, né? Não tem jeito. Você vai ter que performar, você vai ter que se cuidar, a sua saúde vai ter que estar boa para você ir melhor. Então é uma espécie de solução ainda arcaica, eu espero que continue assim, porque veremos o fim quando não tivermos mais vencedores e perdedores, né? Quando o campeonato falou, olha, a gente está aqui no Campeonato Brasileiro aqui de futebol, mas a gente não está importando com quem ganhar porra nenhuma, né? A gente quer o nosso time ganhar. E eu acho que isso também salva muito a prática do esporte. Verdade. A coisa de você estar melhorando objetivamente, né? Fisicamente, tecnicamente, mentalmente, para ser uma pessoa melhor. Cara, muito obrigado, irmão. A gente termina o episódio geralmente com frases, né? E a gente não vai fugir da regra hoje, principalmente quando a gente tem um dos caras mais letrados que já dividiram aqui os microfones com a gente. Que isso, um cara que tem um malemolejo das palavras para mim, é o cara que tem... falei pro Marcelo ontem, se eu pudesse... Ontem ou não, hoje de manhã. Se eu pudesse definir você, eu definiria como um bom malandro. Se a Lapa pudesse estar lá parada, como nos bons tempos, e pudesse receber novos malandros que trabalham, que cuidam da família, que curte o samba, que sabe falar um bom papo, que troca uma ideia, cara, seria o bom malandro da Lapa. Você, com toda a representatividade, com as melhores palavras, com as melhores boas novas, né, irmão? No próximo evento, o grande evento, Olimpíadas, Copa do Mundo, aqui, ó. Tem que falar, não tem jeito, pô. Vai ser o ícone. Não tem jeito. Aí a gente termina, cara, pedindo pra todo mundo falar uma frase, né? Uma frase aqui melhor prover pra você aí tá contigo. Uma frase sua aí que então, minha não, que eu acabei de construir, que vai estar no livro novo. Porque ontem eu organizei essa ideia que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. A virtude e a liderança. E aí a liderança a gente está associando a protagonismo, porque a gente falou o tempo inteiro da gente protagonizar a mudança, né? Líder não é aquele que carrega um crachá, um cargo, uma patente. Pelo contrário, como eu falei aqui, se você precisa de qualquer um desses itens para liderar, você não está liderando. Então, eu fico com a ideia de que a felicidade ordinária é uma frase, foi a que a gente abriu, e eu acho que é bom a gente ter essa ideia, mas a liderança, bem como a virtude, ou a virtude, bem como a liderança, eu acho que elas são mais elegantes quando elas são silenciosas. O que eu quero dizer com isso é que a gente pode construir pessoas melhores, assim, né? Voltando à passagem bíblica, né? Você vai doar alguma coisa que a mão direita não veja o que a mão esquerda fez. Você vai fazer um jejum, que você não faça cara feia para ninguém ver que você está fazendo jejum. Né? Então eu acho que a gente precisa construir seres melhores também no silêncio. Né? Se você está a todo momento refém do que você tem que postar para se dizer bom, a virtude pode ser silenciosa. Aliás, ela é melhor quando ela é silenciosa, porque alguém tem que reconhecer em você a virtude. Então, queria terminar dizendo que a virtude e a liderança acho que são mais elegantes quando são silenciosas. Maravilhoso. Irmão, tua frase. Você, aqui eu já disse, mas acho que é importante repetir, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos os nossos afetos e, portanto, eu não sou invejoso. Fechou, saiu bem demais, né? Fechou. Brother, eu vou falar a minha frase, que nunca é uma frase, sempre é um trecho de uma música, mas eu queria voltar com a tua levantada de ego que fez com que
surgisse aqui um outro Sidney emotivo aqui no início do programa, eu queria te agradecer, porque você acredita, né? Com todas as dificuldades e às vezes com todas as suas crenças, você fala, tá falando? Vamos lá. E quando você tem alguém que acredita do teu lado, cara, é o maior sinal de parceria, de confiança. Obrigado de coração por acreditar em mim. Muito bonito vocês. Eu tô emocionado também. Obrigado, E mano. como fazem falta os malandros, né? Porque eles traziam leveza. Eu fui fazer um samba em homenagem à Nata da Malandragem, que eu conheço de outros, né? E eu fui a Lapa e perdi a viagem porque aquela tal malandragem... Não existe mais. E agora já não é normal. O que dá de malandro regular, profissional. É coisas muito sociais, né? Malandro do aparato. Né? Então você vai rindo, cadê esse malandro? Esse é Chico, né, irmão? Vamos nós? Vamos pra minha? Vamos lá. Final do Sidney. Um jeito, um gesto, um golpe de ternura e a vida volta logo pro lugar. Uma palavra, uma coisa dura que só o sentimento pode liberar. O tempo faz o jogo dos desejos, eu sei que você sabe esperar o dia amanhecer por entre os dedos e aí saber que o sonho é bom demais. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É uma viagem, doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Nosso Fábio Júnior. Nossa, maravilhoso. É a música tema do nosso programa, é a música que a gente entrega para você. Hoje a gente tem 2 músicas temas, né? Vai ser o samba, agora, do Malandro, do Chico. Que maravilha. Cara, muito obrigado, cara. Meu obrigado caro, a vocês, nossa, cara. muitíssimo obrigado. Vocês são muito maravilhosos. obrigado. Maravilhoso é Beijo você. na alma mesmo. Que papo delicioso. Obrigado. Segue a audiência de gente. todo mundo aí. Segue Pedrinho, curte, chama a galera. Isso aí, todos os links e descrições vão estar aqui embaixo do episódio para facilitar a vida de vocês. Muito obrigado também. Beijo. Obrigado, galera. Obrigado. Fiquem com Deus.